E se você pudesse apagar todos seus erros e começar tudo de novo? Imagine despertar em um mundo completamente diferente, com todas suas memórias intactas, mas com um corpo novo, uma família nova e uma chance que a vida raramente oferece a alguém: recomeçar do zero. Exatamente isso que acontece com o nosso protagonista, um homem que viveu escondido do mundo, desperdiçou décadas da própria vida e morreu sem deixar nada para trás. Porém, ao abrir os olhos novamente, se descobre como um bebê em um mundo de fantasia, repleto de magia, criaturas místicas, raças distintas e perigos que desafiam a imaginação. E dessa vez ele decide que vai ser diferente. Carregando toda a consciência e o arrependimento de uma vida anterior, ele começa a moldar seu novo destino com determinação e inteligência. Descobre um talento absurdo para a magia, encontra mestres, amigos e companheiros que mudam sua visão de mundo e enfrenta adversidades que colocaria qualquer um de joelhos, e desperta um grande poder para um pequeno garoto. Mas Mushoku Tensei não é apenas história de uma segunda chance, é uma obra sobre crescimento real, sobre carregar o peso dos próprios erros e escolher, mesmo assim, seguir em frente. O mundo é vasto, cheio de segredos, de forças misteriosas que movem os destinos das pessoas sem que elas percebam, e de uma trama que vai ficando cada vez mais profunda e surpreendente. Cada arco revela uma nova camada, cada personagem tem uma história que toca o coração, e cada viagem por esse mundo rico e detalhado prende do começo ao fim. Olha, essa obra me surpreendeu demais. É daquelas que você acha que sabe para onde vai e ela te vira de cabeça para baixo do nada. Por isso, eu resolvi criar esse resumo completo e cheio de detalhes com os momentos mais marcantes e essenciais de toda essa jornada épica. Deu muito trabalho, foram dias roteirizando, revisando cada detalhe, gravando e editando, mas o resultado ficou incrível e eu tenho certeza que vai valer cada minuto do seu tempo. Se você gosta de resumos de anime, deixa like para ajudar o canal, se inscreve para não perder os próximos resumos e ativa as notificações. E mais importante, manda um hypar para ajudar o vídeo a chegar em mais pessoas. Vamos ao resumo. 34 anos de vida e o que tinha para mostrar? Nada, sem trabalho, sem futuro, sem sequer uma razão decente para sair da cama. O fim chegou na forma de um caminhão em velocidade total, rápido, sem aviso, sem tempo para despedida. Ponto final. Só que não foi bem assim. O deus Grehat é com esse nome que ele abre os olhos pela segunda vez, agora no corpo de um recém-nascido dentro de um mundo que não é o seu. Rude para quem tem intimidade. O problema, ou a piada, dependendo do ângulo, é que por trás daqueles olhos de bebê existe um homem adulto com décadas de memória intacta, incluindo as partes que ele preferiria esquecer, a virgindade que carregou até a morte, os fracassos empilhados, a vida que escorregou entre os dedos sem que ele percebesse. Não é exatamente o tipo de bagagem que alguém quer trazer para uma nova existência, mas não havia escolha. Desta vez seria diferente, ele tinha decidido. Paul Greyrat, seu pai nesta vida, é um espadachim talentoso, mas do tipo que age primeiro e pensa depois. Zenith, sua mãe, é curandeira e trata todo mundo com uma gentileza quase irritante de tão genuína. É nesse lar que Rudeus começa, silenciosamente, a se reconstruir. Quem olha de fora vê uma criança como qualquer outra. Quem sabe o que está acontecendo por dentro entende que a situação é muito mais estranha do que parece. A leitura veio cedo, absurdamente cedo. Depois vieram os experimentos com magia e foi aí que a coisa ficou séria. O deus não precisava recitar os feitiços, lançava tudo em silêncio, de forma instintiva, numa habilidade que magos com anos de prática raramente dominam. Paul e Zenith perceberam que aquilo ia além do que podiam oferecer. A solução foi contratar Roxy Migurdia, uma maga aventureira com jeito torto para lidar com pessoas. Roxy chegou cética, ensinar uma criança de peito era o que estava sendo pedido. Um único ensaio prático de Rudeus foi suficiente para mudar completamente a equação. A criança não era comum, isso ficou claro num instante. E enquanto Roxy se instalava na casa e os treinos começavam, Rude firmava consigo mesmo um compromisso que não precisava ser dito em voz alta, sem desperdício, sem fuga, sem a acomodação que destruiu tudo na vida anterior. Às vezes, entre um exercício e outro, as lembranças voltavam, o dia em que foi expulso de casa, os anos encolhido, desaparecido do mundo.
E o Finn, que até teve um lampejo de heroísmo, ele morreu tentando tirar adolescentes da frente de um caminhão, mas que não chegava nem perto de um legado digno. Tudo isso servia como combustível, um lembrete constante de que estragar tudo de novo não era uma opção. O tempo foi passando, os treinos foram se acumulando e o 5º aniversário chegou quase sem que ele notasse. Roxy apareceu com uma varinha de presente e então veio a parte que doeu mais do que deveria. Ela declarou com a frieza prática que lhe era característica que não tinha mais nada a ensinar. Rudeus havia esgotado o que ela sabia oferecer. Restava apenas o exame de graduação. 5 anos, e ele já havia ido longe demais para qualquer criança, e até para a maioria dos adultos. Na manhã seguinte, Rudeus sai de casa pela primeira vez na vida, e o mundo exterior o atinge como um inimigo para o qual não estava preparado. Traumas antigos retornam em forma de corrida, memórias de ser intimidado por colegas, o isolamento resultante e o medo de ser visto. Ele até começa a ouvir vozes fantasmas em sua cabeça, repreendendo-o por ousar olhar para outras pessoas. As cicatrizes de sua vida passada ainda são muito reais. O que o tira desse estado é a própria Roxy. Apesar de se destacar entre os demais e ser julgada por seu cabelo azul e aparência estrangeira, ela caminha pela vila com confiança, conversando com as pessoas como se fosse a coisa mais natural do mundo. Observá-la lembra Rudeus de algo importante. O medo não desaparece por conta própria. É preciso avançar apesar dele, e pela primeira vez ele faz exatamente isso. Então vem um exame e Rudeus, sendo quem é, não apenas passa, ele exagera completamente, invocando uma tempestade completa e não deixando nenhuma margem para dúvidas. Roxy o declara oficialmente formado, tendo se tornado um mago da água de nível sagrado. Com seu papel cumprido, ela se prepara para continuar sua jornada, e Rudeus a agradece sinceramente por ter lhe dado o empurrão que precisava para começar a viver de novo. O momento de crescimento emocional, no entanto, é imediatamente sabotado quando a empregada dos Greyrat, Lilia, descobre que Rudeus havia roubado secretamente a calcinha de Roxy. A cena serve como um lembrete de que, embora ele esteja melhorando, ainda tem muito a evoluir. Tendo superado seu medo de sair de casa, Rude passa seus dias brincando ao ar livre, na Vila Buena, localizada na região de Fittoa, uma divisão administrativa do maior reino de Asura. Certo dia, ele encontra uma criança meio-elfa chamada Silfiete sendo intimidada por outras crianças, e sem muita hesitação, intervém e afugenta os valentões. Em seguida, porém, o cérebro de Rude aperta o botão de pânico. Silfiete tem cabelo verde, característica que Rossi certa vez associou ao Super Dia, uma perigosa raça de demônios conhecida justamente por essa marca, além de uma gema vermelha embutida na testa. Sem querer arriscar, Rudeus espia discretamente a testa da criança e, ao constatar que nenhuma gema está à vista, sente um enorme alívio. Os dois rapidamente ficam próximos, passam seus dias juntos e Rudeus até começa a ensinar magia a Silfiete. Pela primeira vez em sua nova vida, Rudeus tem um amigo de verdade, alguém com quem ri, aprende e se sente confortável. As coisas parecem genuinamente felizes. Vários meses depois, durante uma forte chuva, Rudeus leva Silfiete para sua casa e, querendo que ambos se sequem, força a criança a tirar a roupa, momento em que a verdade vem à tona. Silfiete é na verdade uma menina. Rudeus percebe imediatamente o quanto errou. Pede desculpas repetidamente, mas o estrago já está feito. Envergonhada e magoada, Silfiete começa a evitá-lo completamente. Para Rudeus, perder sua primeira amiga nessa nova vida pesa mais do que ele esperava. Notando o humor sombrio do filho, Paul intervém com um conselho surpreendentemente ponderado. Se ele realmente quer consertar as coisas, precisa ser honesto e demonstrar gentileza em vez de entrar em pânico ou pensar demais. Tomando esse conselho a sério, Rude finalmente conversa com Silfiete. A conversa é constrangedora e emotiva, mas aos poucos os dois esclarecem o mal-entendido e fazem as pazes, restaurando a amizade. O capítulo termina com Rudeus firmemente decidido a valorizar Silfiete, a primeira amiga verdadeira que fez desde que renasceu, e a nunca mais subestimar esse vínculo. A casa dos Greyhat logo é tomada pela alegria quando descobrem que Zenith está grávida novamente. Tudo parece perfeito até que Lilia revela abruptamente que também está esperando um filho. Todos se voltam para Paul, que imediatamente admite ser provavelmente o pai.
O clima de alegria se desfaz instantaneamente e a situação ameaça despedaçar a família. Vendo como as coisas podem piorar, Rudeus intervém para acalmar o caos. Afinal, Lilia só lhe fez bem ao longo dos anos, incluindo o fato de não tê-lo denunciado pelo roubo da calcinha de Roxy. Com isso em mente, ele convence Zenith a perdoar Lilia jogando pau debaixo do ônibus no processo. Graças à intervenção de Rudeus, Zenith concorda em deixar Lilia continuar como parte da família. A partir desse momento, Lilia passa a tratar Rudeus com genuíno respeito por tê-la salvo. Com o tempo, ambas as mulheres dão à luz. Zenith tem uma filha chamada Norn, enquanto Lilia traz ao mundo Aisha. Rudeus se vê subitamente como o irmão mais velho de duas meninas, e a vida na casa dos Greyrat aos poucos encontra uma nova normalidade. Não muito depois, Rudeus recebe uma carta de Roxy encorajando-o a continuar seus estudos na Academia de Magia de Hanoa. Embora a ideia o empolgue, ela também cria um problema. Silphiet não quer se separar dele, e Rudeus sente exatamente o mesmo. Na esperança de mantê-los juntos, ele pede a Paul que pague a mensalidade dos dois, mas o pai se recusa, explicando que a família simplesmente não pode arcar com o custo. Determinado a resolver isso de qualquer jeito, Rudeus decide encontrar um emprego e ganhar o dinheiro ele mesmo. No entanto, seus pais enxergam um problema maior se formando. Acreditam que Rudeus ficou apegado demais a Silphiet e que permanecer juntos pode limitar o crescimento de ambos. Acreditando que a separação é necessária, tomam uma decisão difícil. Sem explicar tudo a Rudeus, confiam-no a uma velha amiga da família, a poderosa mulher fera Ghislaine. E assim, Rudeus deixa a vila com ela, forçado a seguir um novo caminho e separado de Silphiet. Ghislaine escolta Rudeus para longe de casa e ao longo do caminho ele abre uma carta de Paul. Paul explica que encontrou para o filho um trabalho como tutor para que possa ganhar dinheiro destinado aos estudos futuros seus e de Silphiet. Soa razoável até que uma informação adicional funciona como uma facada emocional. Rudeus está proibido de voltar para casa ou ver Silphiet pelos próximos 5 anos. Woody e Ghislaine chegam à Cidadela de Roa, a cidade capital da região de Fitoa, onde ele conhece seu novo empregador, Philip Boreas Greyrat. Philip é uma espécie de prefeito da cidade e também primo de Paul. A missão de Rudeus é dar aulas à filha de Philip, Eris. A entrevista de emprego dura antes de Eris escolher a violência como forma de comunicação. Ela é barulhenta, mimada e completamente avessa a ouvir os outros. Philip menciona casualmente que cada tutor anterior pediu demissão quase instantaneamente. Rudeus, porém, se recusa a voltar para casa em total humilhação. Sabendo que Eris nunca vai aprender nada se continuar assim, Rudeus elabora um plano ousado, fingir um sequestro. Com a aprovação de Philip, a ideia é assustar Eris para que ela perceba que status e guarda-costas nem sempre vão salvá-la, e que aprender magia pode ser genuinamente útil. Deveria ser um trauma educacional controlado. Infelizmente, o destino lê o roteiro e põe fogo nele. O sequestro acaba sendo absolutamente real. Um dos servos de Philip está secretamente trabalhando com bandidos e de repente essa lição planejada se transforma em uma situação de vida ou morte. Rudeus, no entanto, consegue ganhar a confiança de Eris no meio do caos, usa sua magia para revidar e escapa com ela. De volta a Roa, Rudeus se mantém firme contra os bandidos até Ghislaine chegar, que os massacra com uma facilidade desconcertante e prende o servo traidor. Na sequência, Eris finalmente baixa um pouco a guarda e aceita Rudeus como seu tutor, não porque foi mandada, mas porque ele se provou quando o momento importava. Rudeus se muda para a mansão dos Boreas e começa oficialmente seu novo trabalho, assinando não oficialmente também para o cargo de professor mais perigoso do reino. Philip agradece sinceramente a Rudeus por proteger Eris, mas também lhe entrega um aviso sério. Se as pessoas descobrirem que ele tem conexão com a família Greyrat, pode se tornar alvo novamente. Para sua própria segurança, Rudy deve manter sua origem em segredo. O restante da Casa dos Boreas é apresentado em seguida. A esposa de Philip, Hilda, parece a versão adulta da filha orgulhosa. O pai de Philip, Saurus, domina o ambiente com presença avassaladora e imediatamente exige que Eris peça adequadamente a Rudeus para ser seu tutor, forçando-a a engolir o orgulho. Com isso resolvido, Rudy assume oficialmente seu novo papel. O treinamento começa com afinco. Ghislaine ensina espadachismo tanto a Eris quanto a Rudeus, enquanto ele cuida da magia, leitura, escrita e matemática.
Ares demonstra entusiasmo para o combate e a magia, mas a matemática rapidamente se torna sua pior inimiga. Quando ela pula as aulas repetidamente, Rudeus decide lhe conceder um dia de folga programado por semana como motivação, o que ajuda a mantê-la nos trilhos. Durante uma caminhada pela cidade, Rudeus nota um enorme castelo flutuando no céu, pertencente a Perúgios, o rei dragão, um dos lendários heróis que uma vez ajudou a derrotar e selar o deus demônio Laplace. A visão causa forte impressão nele. Enquanto isso, Ares tenta agradecer a Rudeus comprando-lhe um livro caro, mas ele recusa, explicando que presentes devem vir dos próprios ganhos da pessoa, não dos pais. Levando o conselho a sério, Ares pede uma mesada e mais tarde a usa para comprar um pequeno frasco que ele havia demonstrado interesse anteriormente. O deus percebe tarde demais que esse é justamente o frasco que contém um afrodisíaco que ele planejava adquirir em segredo. Quando o frasco derrama, Ares e Ghislaine exigem imediatamente saber o que o termo significa, encerrando a cena com Rudeus completamente encurralado e desesperadamente buscando uma maneira de se explicar sem piorar as coisas. E Ares está prestes a celebrar seu 10º aniversário, e com a data se aproximando, Rudeus temporariamente se afasta para que o professor de dança de Ares possa se concentrar em transformá-la em uma jovem senhora adequada. Isso é mais fácil de dizer do que de fazer, porque Ares trata a dança da mesma forma que trata o dever de casa de matemática, como uma inimiga pessoal. Enquanto ela batalha com ritmo e postura, Rudeus usa seu tempo livre para aprender 3 línguas estrangeiras. Essas incluem a língua do deus da batalha, que é gerenciável e bastante próxima da fala humana, a língua do deus das feras, falada por pessoas-fera como Ghislaine, e, finalmente, a língua do deus demônio, que soa como uma maldição concebida especialmente para causar enxaquecas e da qual Rude arrepende-se imediatamente de ter escolhido. E Ares, enquanto isso, não faz absolutamente nenhum progresso na dança. Frustrada e pronta para desistir, ela decide que aquela arte simplesmente não é para ela. Rudeus, sentindo um colapso emocional chegando, intervém para encorajá-la. Em vez de despejar etiqueta nobre, começa a ajudar diretamente, tentando reformular a dança de uma forma que não a faça querer virar uma mesa. No dia da festa, quando o grande momento chega, ela estraga completamente sua dança com outro nobre e congela no meio da apresentação, sofrendo um colapso público e espetacular. O deus pula antes que as coisas piorem. Ele agarra Ares e diz a ela para parar de pensar como uma dançarina e começar a se mover como uma lutadora. Equilíbrio, trabalho de pés, timing, coisas que ela genuinamente entende. Algo clica. Usando seus instintos de combate, Ares se recompõe e os dois conseguem terminar a dança sem transformar a festa em um desastre completo. Após a celebração, durante uma conversa com o avô de Ares, Saurus, todos ainda estão no clima alto da festa quando ele olha para cima e avista uma estranha bola de luz vermelha brilhante pairando de forma ominosa no céu. Algo grande e provavelmente ruim parece estar a caminho. 2 anos se passam em seguida e Ares decide surpreender Rudeus com uma festa de aniversário de sua própria criação. Nessa altura, Rude finalmente descobre por que Philip continua lhe dizendo para manter um perfil baixo. O problema não é ele em si, é o sobrenome do pai. Paul Notus Great pertence a uma das 4 grandes casas Great, a família Notus. Quando Paul abandonou a vida nobre, seu irmão assumiu como chefe da casa, e aparentemente esse homem é um ser humano absolutamente desprezível, pois há um plano silencioso se formando para substituí-lo. Ter alguém com sangue Notus vivendo confortavelmente sob a casa Boreas poderia causar um caos político. Rude está um pouco triste que sua família não possa comparecer ao seu aniversário por causa da atividade de monstros estourando por todo o país, mas o humor melhora instantaneamente quando Ares lhe dá um presente insano, um cajado mágico de altíssima qualidade. De repente, sentir falta de casa não dói tanto. Após a festa, Philip solta mais uma bomba. Ares tem 2 irmãos, mas nunca os conheceu. Quando nasceram, o irmão mais velho de Philip levou os 2 filhos embora, pois na família Boreas, o chefe da casa cria todos os herdeiros masculinos, e como Philip perdeu a batalha pela sucessão, seus filhos foram basicamente confiscados. Philip então pede casualmente a Rude que o ajude a executar um golpe para assumir a liderança da casa Boreas, sugerindo ainda que Rude se case com Ares e se torne o próximo chefe da família. Rude rejeita a ideia imediatamente, ele só quer uma vida tranquila afinal.
Mais tarde naquela noite, Rude encontra Ares esperando em seu quarto e após um momento de má decisão de sua parte, ela o rejeita no ato, mas depois que Rude se desculpa, ela diz que podem ficar íntimos dali a 5 anos, quando ambos serão mais maduros. Alguns dias depois, as coisas escalam da pior maneira possível. Uma enorme nuvem de mana se forma no céu. O lendário herói Perugius anota e envia sua ajudante Almanfi para investigar. Almanfi avista Rude treinando com seu novo cajado ao lado de Ares e Ghislaine e imediatamente assume que aquele garotinho foi o responsável. O ataque é iniciado, Ghislaine intervém como uma parede de músculo e fúria, bloqueando o golpe e defendendo a inocência de Rude. Antes que as coisas piorem, a bola de luz vermelha avistada por Saurus retorna com força ainda maior. Uma enorme explosão de luz explode ao redor de todos à vista, confirmando que algo imenso e definitivamente fora do controle de qualquer um está em curso. O que se segue começa em um espaço onírico e nebuloso, onde Rudeus aparece na forma de seu eu miserável da vida passada. Lá ele encontra brevemente o misterioso Hitogami, uma entidade inquietante com um sorriso eterno e gosto pela conversa. Hitogami o informa que foi apanhado em um enorme desastre de mana e foi teletransportado para longe, e lhe dá um único conselho: ao acordar, deve confiar e apoiar o homem que o salvou durante o caos. O deus então acorda em seu corpo jovem atual e rapidamente aprende a extensão de sua situação. Ele e Ares foram transportados para o continente dos demônios e estão completamente perdidos. Foram resgatados por Ruigert Superdia, um membro da temida raça Superdir, com exatamente as características sobre as quais Roxy havia advertido Rude. Apesar da terrível reputação, Ruigert se revela calmo, honrado e sincero. Torna-se amigo dos dois Gruul-Rats e promete escoltá-los em segurança de volta para casa. Ruigert os leva a uma vila próxima que acaba sendo a terra natal de Roxy. Lá eles conhecem os pais dela, que falam apenas a língua do deus demônio, deixando Rude para mostrar suas habilidades linguísticas recém-adquiridas. Um fato curioso: Roxy pertence a uma raça de demônios conhecida como Migurts, o que explica como ela foi capaz de enviar a Rude algumas notas sobre aquela língua. Durante a estadia, Ruigert abre sobre a trágica história de seu povo. Ele explica que a reputação de violência dos Superdes veio de lanças amaldiçoadas entregues a eles pelo deus demônio Laplace, que os conduziu à loucura. A lança que Ruigert carrega pertencia ao seu próprio filho, e o choque de tê-lo matado enquanto estava sob o efeito da maldição foi o que o fez recuperar seus sentidos. Ele também esclarece que 400 anos antes, Laplace havia afirmado querer unir os demônios e desafiar as injustiças impostas pelos humanos. Os Superdes o apoiaram inicialmente apenas para serem traídos e abandonados. Desde então, Ruigert dedicou sua existência a restaurar a honra de sua raça e limpar o nome de seu povo. Movido pela determinação e pelo senso de responsabilidade de Ruigert, Rudeus decide ajudá-lo a alcançar esse objetivo. Juntos com Ares, eles deixam a vila e iniciam a longa jornada de volta para casa. O Gédio os protegerá dos monstros no deserto, enquanto Rudeus e Ares ficarão ao seu lado nas cidades onde o nome Superd inspira terror. Não é um mau acordo. Rudeus, Eris e Ruigert finalmente chegam à cidade de Ricariço, um lugar repleto de demônios com características animais. Parece ótimo, exceto pelo fato de que os Superdes são absolutamente indesejados ali, e Ruigert não é qualquer Superd, ele é notoriamente conhecido por essas bandas pelo apelido de Fim Fatal. Para evitar problemas, Rudeus tem uma ideia genial: pinta o cabelo de Ruigert de azul e faz com que ele finja ser um Migurd, da mesma tribo de Roxy. De alguma forma funciona, o trio até entra na guilda dos aventureiros e audaciosamente registra o nome de sua equipe como Fim Fatal. Outros aventureiros riem, assumindo que é uma piada. Ironicamente, a piada é o plano todo: tornar o nome Fim Fatal famoso por boas ações em vez de assassinatos. Há apenas um problema: eles estão presos no rank mais baixo, o F, o que significa missões de lixo e pagamento de lixo. Na pousada local, um jovem aventureiro demônio chamado Kurt tenta recrutar membros de Fim Fatal para seu grupo. O Tokurabo, um mal-entendido, rapidamente se transforma em Ares, socando o rapaz no chão. Rudeus cura Kurt e explica com calma que Fim Fatal veio para ficar. Mais tarde, naquela noite, no quarto do hotel, Rudeus está estressado com dinheiro e com seu baixo rank.
Hitogami aparece em um sonho e oferece sua sabedoria máxima, pegar a missão de rank baixo para encontrar um gatinho perdido. O deus acorda não convencido, mas desesperado. Eris também está acordada, preocupada com Ghislaine e com seu avô, o que só aumenta o clima sombrio. No dia seguinte, eles aceitam a missão do gatinho perdido e imediatamente descobrem um esquema. Outro grupo de aventureiros estava sequestrando animais de estimação para depois encontrá-los e receber a recompensa. Fim Fatal desmonta a armação rapidamente. Quando Rudeus tenta interrogar os criminosos, um deles chamado Loman parte para cima dele, e Ruigerd reage instantaneamente, matando o homem no ato. É quando Rudeus explode. Ele repreende Ruigerd com dureza e estabelece uma regra rígida, sem matar a menos que seja em legítima defesa. Se querem consertar a reputação dos Superdes, esse hábito de execução instantânea precisa cessar imediatamente, independentemente do que o culpado tenha feito para merecer. Pensando rapidamente, Rudeus ainda aproveita a situação. Usa o rank mais alto da guilda do sequestrador para fechar um acordo que permite a Fim Fatal acessar missões mais bem pagas por meio deles, adicionando como motivação a ameaça de que precisam espalhar a palavra sobre como a equipe Fim Fatal é incrível ou acabar como Loman. E assim, Fim Fatal começa a construir tanto dinheiro quanto uma reputação através de gentileza, astúcia e uma dose muito saudável de medo. Enquanto isso, após o desastre de mana devastar a região de Fittoa, Rock parte em busca de notícias de Rudeus e da família Greyhat. Além de Paul e sua filha pequena Norn, todos os outros estão desaparecidos. Paul deixou uma mensagem para Rudeus dizendo que vai procurá-lo após localizar o resto da família, agarrando-se à esperança de que seu filho ainda esteja vivo. No continente dos demônios, o grupo Fim Fatal aceita uma missão para caçar um misterioso monstro em uma floresta densa. Dois outros grupos de aventureiros estão atrás do mesmo alvo. Um é liderado por um aventureiro agressivo que insiste em reivindicar a caça para si, enquanto o outro grupo é a equipe Tokurabeu. Ruigerd fica inquieto, sentindo que o grupo mais jovem está em perigo. Seus temores logo se confirmam quando a equipe Tokurabo é emboscada por uma aranha gigante e uma anaconda blindada. Ruigerd se prepara para ajudar, mas Rudeus o segura, esperando que Fim Fatal possa intervir no último momento para aumentar sua reputação. O plano sai pela culatra quando um dos jovens aventureiros é morto. Isso leva a uma séria divisão entre Rudeus e Ruigerd, embora a situação seja eventualmente acalmada por Kurt, que assume a responsabilidade pelo companheiro caído. Logo depois, o verdadeiro monstro-alvo, uma cobra de capuz vermelho, aparece, tendo já massacrado a maior parte do grupo concorrente. Desta vez, Rudeus age sem hesitação. Fim Fatal intervém imediatamente e derrota o monstro, embora o aventureiro rival infelizmente sucumba aos ferimentos. De volta a Recariço, Rudeus enfrenta um novo problema quando um aventureiro o aborda, tendo descoberto seu esquema anterior com o grupo Loma. O homem tenta chantagear Rudeus, ameaçando expor o grupo Fim Fatal por pegar missões acima de seu rank e ter as licenças de aventureiro revogadas, a menos que receba uma parte dos ganhos. Encurralado, Rudeus considera brevemente fugir da cidade com Eris à força. Antes que as coisas se agravem ainda mais, Ruigerd se revela como um Super D e ameaça o chantagista para que fique em silêncio. Após deixar a cidade, Rudeus e Ruigerd se reconciliam, dissipando a tensão entre eles. Na manhã seguinte, Ruigerd aparece com a cabeça raspada, simbolizando um novo começo. O deus lhe dá uma faixa para esconder a gema vermelha em sua testa e o grupo adota acessórios combinando, solidificando sua unidade. Rudeus começa a planejar a jornada em direção ao reino de Asura, enquanto Fim Fatal continua viajando em direção a uma cidade costeira na borda do continente dos demônios. Rudeus permanece sem saber que Roxy também chegou ao continente, acompanhada por dois ex-companheiros de Paul. Ela continua sua busca, aproximando cada vez mais seus caminhos do cruzamento. O grupo de Rock chega em segurança ao porto, enquanto Rudeus, Eris e Ruigerd se deparam com um problema sério por conta própria. Descobrem que viajar de navio é caro, e se você for um Super-D como Ruigerd, é ridiculamente caro. Não há como poderem pagar e por um momento a jornada parece completamente travada. Mais tarde naquela noite, Rudeus é visitado por Hitogami em seu sono. O conselho desta vez é estranhamente específico e frustrantemente vago. Comprar comida de um vendedor ambulante e dar uma caminhada pelos becos.
Sem opções melhores, Rudeus segue as instruções no dia seguinte. Enquanto vaga pelo beco, ele encontra uma vendedora faminta e decide dividir sua comida com ela. A mulher então revela sua verdadeira identidade. Ela é Kishirika Kishirisu, uma imperatriz demônio. Divertida com a gentileza do jovem, ela o recompensa com um olho completamente novo que carrega uma habilidade poderosa, o poder de ver alguns segundos no futuro. Rudeus rapidamente testa esse poder e o usa para salvar um homem de se machucar, provando de imediato sua utilidade. Mesmo assim, o problema do dinheiro permanece. Determinado a ajudar Rued, Rudeus decide vender seu cajado mágico para cobrir o custo da viagem. Rued recusa de imediato, não disposto a deixar Rudeus sacrificar algo tão importante por sua causa. Nesse momento, o homem que Rudeus salvara anteriormente se aproxima e sugere que aquele pequeno ato de gentileza pode levar a outra fortuna interessante. Enquanto isso, Roxy ainda está procurando Rudeus e o resto da família espalhada pelo mundo. Ironicamente, ela continua encontrando rastros do trio Fim Fatal, mas nunca o próprio Rude. Como já sabemos, ela se juntou a 2 ex-membros da equipe de Paul, Tal Hunt, quieto e sério, e Elina Lise, que é exatamente o oposto. Elina Lise está menos interessada em coletar informações e muito mais interessada em se divertir sem parar, chegando a convidar casualmente Roxy para participar de seu estilo de vida agitado. Roxy, sendo dolorosamente tímida, educadamente declina. De volta ao lado de Rude, o homem salvo anteriormente, Gallus Cleaner, concorda em contrabandear Ruiger até o continente de Miles, sob a condição de que Fim Fatal o ajude a recuperar alguns bens roubados ao chegar. A jornada pelo mar é miserável, especialmente para Ares, que passa a maior parte da viagem enjoada e completamente fora de combate. Quando chegam ao destino, Rude vai buscar Ruiger na área de retenção do contrabandista e rapidamente percebe que há um problema. Ruiger não quer simplesmente ir embora. Há crianças fera presas no local e uma foi espancada até a morte simplesmente por chorar alto demais. Ruiger se recusa categoricamente a abandoná-las. Rude está profundamente desconfortável no início, pois aquilo significa lutar e possivelmente matar, o que não augura nada bem para a reputação dos Super Gs. Mas quando descobre que os guardas são criminosos e traficantes sem qualquer escrúpulo, engole suas dúvidas e concorda em ajudar a libertar os cativos. Durante o caos que se segue, Rude fica distraído tentando resgatar o que parece ser um cão sagrado, o que resulta em sua captura. As pessoas fera o confundem com um contrabandista e o levam para sua vila, encerrando a situação com ele mais uma vez em sérios apuros e completamente separado de seus amigos. Rude acorda na Vila Dodia em algo que se parece muito com uma gaiola de pássaro e, para piorar, está completamente despido. A nudez parece ser uma punição específica e constrangedora por ter tocado naquele cão sagrado. Embora seja perfeitamente capaz de lançar magia sem um cajado, Rude opta por não agir às cegas. Ele não sabe onde está, e escapar sem qualquer informação seria imprudente. Está convencido de que Ares e Ruiger o resgatar a qualquer momento, então espera, e espera, e espera. Sem ajuda chegando, ele finalmente decide agir por conta própria. O plano, no entanto, vai por água abaixo quando contrabandistas liderados por galos incendeiam a Vila da Floresta. Com o lugar literalmente pegando fogo, Rude e um certo prisioneiro chamado Gisse, que apareceu dias antes, escapam da gaiola e se dirigem ao chão da floresta. Em vez de fugir, escolhem enfrentar a situação, com Rude se concentrando em apagar o fogo, invocando chuva como um deus do clima. Gallus, vendo o poder de Rude, tenta convencê-lo a trocar de lado. Rude responde da única maneira que considera correta, indo para o confronto direto. A batalha é brutal e Rude leva uma facada feia na perna, mas Gallus, apesar de ser um lutador extremamente habilidoso, é eliminado definitivamente. Depois disso, Rude perde a consciência e acorda para Ares, Rugerd e o chefe da Vila das Feras ao seu redor. Pedidos de desculpa são feitos, mal-entendidos esclarecidos e a vida volta a algo parecido com normalidade. Mas enquanto as coisas se acalmam para Rude, no reino de Azura o clima está longe de tranquilo.
Sauros, o avô de Ares, é executado por seu suposto papel no desastre que os enviou ao continente dos demônios. Não foi justiça, foi a política fazendo o que sempre faz melhor, usando alguém como bode expiatório. 1 ano e meio já se passou desde que o desastre de Mana enviou Rudeus e Ares para o continente dos demônios. Após tudo pelo que passaram, chegar ao continente de Miles, de volta ao território humano, parece o primeiro momento real de alívio que tiveram em uma eternidade. Rudeus sugere que fiquem por um tempo, os empregos ali pagam bem e eles ainda não sabem quanto custará a próxima viagem de navio. Ele também acredita que deveriam tirar uma curta pausa para lidar com assuntos pessoais. Para ele, isso significa escrever uma carta para casa, deixando a família saber que está vivo. Ares, enquanto isso, decide passar o dia caçando goblins, pois a essa altura já se tornou uma guerreira incrível. Enquanto pondera o que escrever, Rudeus nota um cavalo passando em alta velocidade com o que parece ser uma criança sequestrada. Incapaz de ignorar isso, ele parte em seguida. A trilha o leva a um velho prédio onde se esconde para descobrir o que está acontecendo. Para sua surpresa, os supostos sequestradores não estão machucando a criança, estão alimentando-a. Antes que Rudeus possa compreender tudo isso, percebe que a caixa atrás da qual está escondido está cheia de roupas íntimas. O choque o trai e os homens atacam. Usando pensamento rápido e magia, Rudeus se disfarça e consegue libertar a criança. Momentos depois, o líder do grupo aparece, um espadachim habilidoso que imediatamente parece familiar. Os dois se reconhecem ao mesmo tempo. É Paul, o pai de Rudeus. Rudeus começa animado a falar sobre sua jornada, tentando fazê-la parecer impressionante, viajando por continentes, ficando mais forte e sobrevivendo a situações impossíveis. Paul não reage da maneira esperada, em vez de alívio, está furioso. Porque enquanto Rudeus estava em sua jornada aventureira, Paul estava desesperadamente procurando por sua família desaparecida após a vila ser teletransportada. Ele não tem ideia de onde Zenith, Lilia ou Aisha estão, a discussão escala. Magoado e sobrecarregado, Rudeus explode e acusa Paul de ter traído sua mãe. Bêbado e exausto, Paul perde a cabeça e o ataca. A luta é muito breve e Rudeus vence, mas a vitória parece completamente vazia. Então uma menina pequena se coloca entre eles, Norn, a irmã bebê de Rude. Ela não o reconhece de jeito nenhum. Enquanto Rudeus vai embora, Paul explica que toda a vila foi deslocada e que ele está procurando os desaparecidos desde então. Os olhares hostis das pessoas ao redor desencadeiam memórias da vida passada e do bullying sofrido, deixando-o abalado e em silêncio. De volta ao quarto do hotel, Ares está furiosa com Paul por ter atacado Rudeus e está pronta para confrontá-lo. Mas quando vê o quanto Rudeus está destruído por dentro, ela coloca sua raiva de lado e o puxa para um abraço. Gaze não é apenas um aventureiro aleatório, é amigo de Paul e parte da equipe de busca procurando todos que foram teletransportados da região de Fittoa. Ao ficar a par da história do reencontro de Paul com Rudeus, Gaze rastreia Paul e faz a ele uma pergunta direta. Será que ele não está sendo duro demais com um garoto de 11 anos? Paul se recusa a ceder, argumentando que Rudeus é um gênio e deveria saber se comportar melhor. É quando Gaze o acerta com a realidade. Pergunta se Paul já foi ao continente dos demônios. Paul não foi. Gaze então o descreve em detalhes, e não é exatamente um destino turístico. De repente, Paul não parece tão confiante em seus julgamentos. Naquela noite, impulsionado pela bebida, pela culpa e por imagens mentais aterrorizantes do que seu filho pode ter suportado, Paul sobria e vai procurar Rudeus. Quando entra no restaurante onde a equipe Fim Fatal está jantando, Ares imediatamente explode e se prepara para ir para cima dele. Ruigerd a agarra calmamente, a carrega para fora e diz a Paul que, sendo pai, ele precisa escolher suas palavras com muito cuidado, pois a única razão pela qual pode fazer qualquer cobrança é que seu filho ainda está vivo para ouvi-las. A tentativa de reconciliação é difícil. Paul tenta se desculpar, Rudeus tenta se culpar. O constrangimento atinge um nível quase insustentável até que o barman que esteve bisbilhotando a conversa decide intervir e dizer a Rudeus que ao menos olhe para o pai nos olhos. É quando algo clica. Rudeus se lembra de um momento de sua vida passada quando alguém tentou chegar até ele enquanto ele estava deprimido e ele o afastou porque estava muito envolto em alto ódio. Nunca mais viu aquela pessoa. E percebe algo aterrorizante. Se não mudar agora, provavelmente perderá o pai da mesma forma. Então faz um movimento audacioso. Sugere que esqueçam o que aconteceu. Paul fica confuso até Rudeus obrigá-lo a ajoelhar e abrir os braços e então simplesmente pular neles.
O abraço desfaz Paul completamente. Ele admite que pensou que nunca mais veria o filho. Pai e filho finalmente se reconciliam, mas isso não significa que vão seguir juntos. Rudeu já tomou sua decisão. Está levando Aerys de volta para casa, mesmo que a região de Fictoa tenha mudado além do reconhecimento, pois ela merece vê-la por si mesma. Depois disso, Rudeus planeja partir novamente, desta vez para encontrar sua mãe e irmãos desaparecidos. Ainda uma breve atualização sobre a jornada de Rossi. No continente dos demônios, ela se reencontra com sua família, mas não é exatamente o reencontro mais tranquilo. Rossi estava lidando com trauma de infância e sentimentos de decepção por não conseguir se comunicar telepaticamente como outros membros de sua raça. Mas não era culpa sua, e o que importa é que a família a tem em grande falta. Eles também comentam sobre o encontro com Rude e expressam esperança de que ambos possam visitar novamente em um futuro próximo. Hitogami finalmente aparece no sonho de Rude após estar ausente por mais de um ano. Rude não está satisfeito em se ver em sua velha forma miserável novamente, mas Hitogami explica que é simplesmente assim que a alma dele se parece, sem possibilidade de mudança. Deixando isso de lado, Rude pede ajuda para encontrar o resto de sua família. Hitogami concorda e mostra visões do futuro próximo usando o olho demoníaco que Rude possui. Com isso, descobre que Lilia e Aisha estão vivas, mas sendo mantidas no palácio do reino de Shirone. Hitogami afirma que se Rude for até lá, poderá resgatá-las. Ele também insiste que Rude envie uma carta a Roxy sem explicar o motivo. Em troca dessa orientação, Hitogami pede apenas que Rude confie mais nele e seja mais amistoso no próximo encontro. O reino de Shirone é também onde Roxy trabalhou como tutora de um jovem príncipe, o que faz o plano parecer ainda mais apropriado. Rude sabe que precisará da ajuda de Aerys e Ruigerd, mas não quer explicar nada sobre Hitogami ou sobre sua reencarnação. Simplesmente pede o apoio deles, e eles concordam sem questioná-lo. Antes que Rude possa colocar o plano em prática, Aisha o encontra inesperadamente primeiro. Guardas do palácio estão atrás dela, mas Rude consegue afastá-los e a leva para um lugar seguro. Ainda assim, lembra do aviso de Hitogami de não revelar sua verdadeira identidade à menina. A razão fica clara rapidamente. Aisha acredita que seu irmão mais velho é um pervertido completo. Lilia certa vez a avisou para nunca abrir a caixa de tesouros de Rude, mas a curiosidade foi mais forte. Dentro havia calcinhas, o que destruiu completamente a imagem do irmão aos olhos dela. Para evitar assustá-la, Rude usa um pseudônimo e pede a Aerys e Ruigerd que façam o mesmo. Aerys tem dificuldade com isso, já que a mentira não é exatamente seu forte, mas se esforça. Quando Rude recebe um convite para ir ao palácio encontrar Roxy, Aerys e Ruigerd prometem cuidar de Aisha enquanto ele está fora. Ele vai ao palácio animado com a possibilidade de se reunir com sua professora, mas as coisas rapidamente vão por água abaixo. Em vez de encontrar Roxy, ele depara com Lilia amarrada no chão e o sétimo príncipe do reino de Shirone, o príncipe Pax, comportando-se de forma suspeita. Pax é o jovem príncipe que Roxy estava tutorando e é simplesmente o pior dos piores. Antes que Rude possa reagir, é capturado em uma armadilha que sela sua magia e o deixa completamente indefeso. Pax é extremamente obcecado com Roxy e quer mantê-la para si para sempre. Quando usar Lilia como garantia falhou, decidiu usar Rude, sabendo o quanto Roxy não conseguia parar de falar sobre seu precioso aluno. O que começou como uma missão de resgate se transforma subitamente em Rude, se tornando prisioneiro ele mesmo. Um breve flashback revela o que aconteceu durante o incidente da teletransportação. Quando o misterioso raio de luz atingiu, todos, Paul, Zenith, Lilia, Sylphiette, Norn e Aisha, estiveram juntos por apenas um momento antes de serem espalhados pelo mundo. Lilia, segurando Aisha firmemente, acabou próxima de um lago perto do reino de Shirone. Sem ter para onde ir, esperava buscar ajuda de Rossi. Infelizmente, Rossi não estava mais servindo como maga da corte de Shirone. O príncipe Pax a havia expulsado com seu assédio constante e agora via Lilia e Aisha como peças úteis em seus jogos de poder. Sequestrar pessoas era a maneira preferida de Pax de controlar os outros, incluindo seus próprios soldados, que só obedeciam a ele porque suas famílias eram mantidas como reféns. Apesar do domínio de Pax sobre o reino, seu governo sempre foi instável. Tudo o que precisava eram as pessoas certas para expô-lo. Essa oportunidade chega com Rudeus e o grupo Fim Fatal.
Antes do desastre da teletransportação, Rudeus havia passado seu tempo livre criando figuras em miniatura, incluindo uma de Roxy. Essa estátua específica, muito mais detalhada do que provavelmente precisava ser, eventualmente chama a atenção de Zanoba, o terceiro príncipe de Shirone. Zanoba tem profundo interesse em aprender a arte de fazer tais figuras chamadas de Kuranes, e quando descobre que Rude é o artista original, fica completamente cativado e insiste em se tornar seu discípulo. A devoção de Zanoba tem peso, especialmente porque ele é conhecido como o Príncipe Decapitador por ter matado um de seus irmãos no passado. Dado que Pax aprisionou Rude, Zanoba deixa claro que está disposto a se voltar contra o próprio irmão se necessário. Antes que as coisas escalem até esse ponto, Ruigerd intervém e libera as famílias que Pax usava como garantia. Com seus soldados não mais sob seu controle, Pax é forçado a soltar Rudi. Nas consequências, Pax é destituído de seu poder e exilado do reino. Zanoba também é removido da linha de sucessão e Shirone pode finalmente seguir em frente. Rude se reencontra com Lilia, que lhe devolve sua caixa de tesouros e entrega um pingente feito à mão por Sylphiette, confeccionado para o 10º aniversário de Rude. Ele também se reencontra com Aisha, que logo percebe a verdade sobre seu irmão. Reconhecendo tudo o que ele fez por ela e por Lilia, pede desculpas por ter chamado Rude de pervertido antes de partir com Lilia em direção a Paul. Enquanto a equipe Fim Fatal viaja pelas montanhas, Ares avista um grupo de dragões vermelhos e instantaneamente fica animada para enfrentá-los. Ruigerd rapidamente lhe dá uma lição de realidade. Dragões vermelhos se movem em manadas e até guerreiros classificados entre os 7 grandes poderes provavelmente teriam dificuldades contra um bando inteiro. Infelizmente, o que eles encontram a seguir é ainda mais imponente. Do nada, deparam-se com Orsted, o deus dragão, um dos 7 grandes poderes, e o segundo ser mais forte do mundo, superado apenas pelo deus da técnica. Ele está viajando com uma estranha garota chamada Nana Roche. No momento em que Orsted aparece, Ares e Ruigerd ficam completamente paralisados, incapazes de se mover ou falar. Sua presença sozinha os oprime por completo. O deus, porém, não sente nada desse medo. É o único capaz de conversar normalmente, o que chama imediatamente a atenção de Orsted. No início, a conversa é surpreendentemente calma. Orsted já conhece Ruigerd e Ares, mas Rudeus é um completo mistério para ele. Então Orsted faz a pergunta perigosa: se Rudeus já encontrou Hitogami. Apesar de saber que provavelmente não deveria falar sobre isso, Rudeus responde com honestidade e menciona seus encontros com a entidade. O clima muda instantaneamente. Orsted decide que Rudeus deve morrer. Ruigerd e Ares tentam protegê-lo, mas é inútil. Ruigerd é derrotado com facilidade e Ares é derrubado em seguida. Rudeus nem tenta fugir e em instantes é morto, empalado direto no peito. Após morrer, Rudeus encontra Hitogami mais uma vez. Até Hitogami admite que aquele resultado não era algo que havia previsto. Ele explica que Orsted é um ser amaldiçoado sobrecarregado com 4 maldições que fazem com que todos ao seu redor sintam um medo avassalador, explicando por que Ares e Ruigerd não conseguiam se mover. As maldições também limitam o verdadeiro poder de Orsted. Nana Roche não é afetada pela maldição do medo e tampouco Rudeus, pois sua alma não tem origem neste mundo. Rudeus também descobre que Orsted se tornou invisível para Hitogami, que não consegue ver ou prever nada que envolva o deus dragão. Os dois claramente têm uma rixa de longa data. O deus aceita sua morte com calma, desejando ter podido fazer mais, mas estando em paz com suas escolhas, incluindo os esforços para melhorar a reputação dos Superdes. No entanto, não era sua hora. Ele volta à vida nos braços de Ares, que explica que Nana Roche disse algo a Orsted após a luta. Ares não ouviu o que foi, mas seja lá o que a estranha garota disse. Convenceu Orsted a trazer Rudeus de volta à vida, mesmo após tê-lo matado momentos antes. O deus finalmente abre o jogo com Ruigerd, conta a ele sobre Hitogami e também traz boas notícias. A maldição que faz todos temerem os Superdes está lentamente desaparecendo. Então, no fim, a jornada deles realmente importou. Logo depois, o grupo chega ao que restou da cidade natal de Rudeus, ou melhor, onde ela costumava existir. Ver o lugar novamente atinge Rudeus com força, trazendo à tona memórias de sua infância e de tudo que perdeu. É quando Ruigerd toma uma grande decisão. Ele diz a Rudeus e Ares que ambos já são fortes o suficiente e não precisam mais de sua proteção.
Agradece a Rudeus por ajudá-lo a crescer não apenas como lutador, mas como pessoa, e então vai embora em silêncio. É uma despedida simples, mas dói de qualquer jeito. Agora, por conta própria, Rudeus e Aerys viajam até Roa, que também está completamente destruída. Lá, Aerys se reencontra com Ghislaine e com o servo da família, Alphonse. O reencontro não dura muito antes de chegarem as más notícias. Os pais de Aerys foram mortos durante o desastre da teletransportação, seu avô foi culpado por tudo e executado. Como se não bastasse, Alphonse acrescenta mais um insulto. Outro ramo da família Greyhat quer que Aerys se torne concubina de Pyrimon Notus Greyhat. Ghislaine perde completamente a compostura com a sugestão e a discussão fica acalorada. Sobrecarregada, Aerys manda todo mundo embora para pensar. Enquanto Aerys cai em desespero, Rudeus verifica o quadro de pessoas desaparecidas e confirma seu pior medo. Sua mãe Zenith ainda está desaparecida. O único pequeno alívio é descobrir que Sylphiette não foi encontrada morta, embora ninguém saiba onde ela está. Naquela noite, Aerys entra sorrateiramente na tenda de Rudeus e revela que completou 15 anos em segredo, o que é sua forma de dizer que chegou a hora de certas coisas. Rudeus hesita, não querendo aproveitar-se do estado emocional dela, mas Aerys faz a escolha ela mesma. Os dois passam a noite juntos. Na manhã seguinte, Rudeus acorda sentindo-se caloroso e esperançoso, e então a realidade lhe dá um soco na cara. Aerys foi embora. Ela partiu durante a noite com Ghislaine, sem uma palavra, sem uma explicação e sem uma despedida. Rudeus fica confuso, com o coração partido e emocionalmente destruído. Ele sobreviveu a monstros, deuses, maldições e até mesmo a morte, apenas para ser dispensado assim depois de uma única noite. Rudeus desmorona completamente depois que Aerys vai embora. Afunda em uma depressão profunda, assombrado por memórias de sua vida passada, especialmente o bullying brutal que o destruiu e o transformou em um recluso. Ser abandonado novamente acerta em cicatrizes antigas e por um tempo ele mal consegue avançar. Aerys, por sua vez, não o abandonou por crueldade. Vai embora com Ghislaine porque acredita ser fraca demais. Depois de ver o que Osted foi capaz de fazer, decide que precisa ficar forte o suficiente para proteger Rudeus um dia, mesmo que isso signifique ir embora agora. O problema é simples, por que não explicar isso ao rapaz? Lá fora no mundo, a vida continua. Rugierd salva um grupo de viajantes de monstros e abertamente revela ser um Super D, em vez de medo, é recebido com gratidão. Pouco a pouco, a reputação de seu povo está se restaurando. Oxy, em sua jornada, encontra a sempre caótica Imperatriz Demônio Kishirika, que acumulou uma enorme conta de bar. Oxy apaga e, em retribuição, Kishirika usa seus olhos demoníacos para localizar a família desaparecida de Rudeus. A notícia é uma mistura de alívio e urgência. Aisha e Lilia se reuniram com segurança com Paul e Norn, mas Zenith está presa na cidade labirinto de Rapan, no continente de Begarit. Sem hesitar, Rox e sua equipe se preparam para ir até lá e resgatá-la. De volta a Rudeus, a depressão persiste até ele sonhar com sua mãe. Esse momento faz com que algo se reencaixe no lugar, não importa o quanto esteja destruído, ele ainda tem uma responsabilidade, ainda tem alguém que precisa salvar. Com essa percepção, Rudeus se força a se levantar e continuar sua jornada. Em outro lugar, finalmente, Sylphiette é revelada ao mundo muito viva e bem, agora com cabelo branco, enquanto tenta convencer um grupo misterioso a recrutar Rudeus em suas fileiras. Mesmo quando está perdido e machucado, o mundo ainda não esqueceu Rudeus Greyhat. Antes de avançar, vale recapitular o que Sylphiette esteve fazendo. Após o incidente da teletransportação virar o mundo de cabeça para baixo, ela recebe o pior tipo de deslocamento imaginável. É jogada direto do céu sobre o reino de Asura. No caminho para baixo, acidentalmente salva a vida da princesa Ariel, a segunda princesa do reino, acertando um javali mortal direto na cabeça. Infelizmente, o guardião mágico de Ariel, Derek, não tem tanta sorte e morre de seus ferimentos. Sylphiette sobrevive, mas a um custo. Ela queimou tanta mana que seu cabelo verde se torna permanentemente branco, dando-lhe uma aparência completamente nova que certamente não pediu. Ariel, vendo quanto Sylphiette é absurdamente poderosa, imediatamente decide que a quer em sua equipe. Enquanto ameaça acusá-la de invasão de propriedade, Ariel basicamente a coage a se tornar sua guarda-costas secreta com o nome de Fitz, e Ariel realmente precisa da ajuda.
está presa em uma luta de poder silenciosa, mas mortal, com seu irmão Grabel pela sucessão ao trono. Seus poucos aliados de confiança são seu fiel guarda Luke e o pai de Luke, Lord Pilemon Notus Greyat. Sim, aquela família Greyat. Com o tempo, Ariel descobre que Sylphiette é assombrada por pesadelos sobre o incidente da teletransportação. Ariel admite que também tem seus próprios pesadelos, principalmente sobre ter quase morrido. O vínculo por trauma se forma e as duas decidem dormir no mesmo quarto para se confortar. A política real, porém, não espera por ninguém. Um assassino é enviado por Grabel e seu aliado obscuro Darius para matar Ariel. Sylphiette intervém, enfrenta o assassino e vence, provando que ganha seu sustento com sobras. Percebendo que as coisas só vão piorar, Lord Pilemon sugere que Ariel deixe o reino por sua própria segurança, usando como justificativa o desejo de estudar no exterior. Ariel concorda e formalmente libera Sylphiette de sua obrigação. Mas Sylphiette não vai a lugar nenhum. Nessa altura, ela considera Ariel uma amiga, não uma obrigação. Então, em vez de seguir seu próprio caminho, escolhe permanecer ao lado de Ariel. Juntas, a princesa, Luke e a guarda de cabelo branco partem para o mundo mais amplo. O Rudeu segue para as geladas terras do norte em busca de Zeniths, mas emocionalmente está ainda mais frio do que o clima. A partida de Aerys ainda pesa com intensidade e ele continua preso em seus sentimentos. A tristeza, no entanto, não paga comida nem hospedagem, e Rudeus não tem escolha a não ser procurar trabalho. É assim que acaba se juntando a uma equipe de aventureiros chamada Contra-Flecha. O grupo inclui as duras lutadoras de linha de frente Suzanne e Patrícia, o calmo mago Timothy, a confiável curandeira Mimir e a perspicaz arqueira Sarah. Sarah, em particular, não confia em Rudeus de jeito nenhum e, para piorar, sua atitude direta o lembra um pouco demais de Aerys. Constrangedor, no mínimo. Seu primeiro trabalho juntos é caçar ursos pardos, o que parece administrável até deixar de ser. A missão vira de cabeça para baixo quando a equipe fica cercada por esses monstros, e de repente todos estão lutando apenas para permanecer vivos. Ver seus companheiros arriscando tudo uns pelos outros desperta algo em Rudeus. Pela primeira vez em um bom tempo, ele realmente quer viver. Se levanta, usa sua magia e ajuda a virar a batalha. De volta à cidade, Contra-Flecha aceita Rudeus oficialmente como um dos seus. E pela primeira vez desde que Aerys foi embora, as coisas não parecem completamente sem esperança. Rudeus percebe que não perdeu tudo. Ainda tem pessoas que se importam com ele, ainda tem objetivos, ainda tem Rosse e sua família e um futuro pelo qual lutar. Aceitando que Aerys escolheu seu próprio caminho, ele finalmente deixa ir, queimando o mechão de cabelo dela que havia guardado. Dói, mas também é um passo à frente. Vários meses se passam e Rudeus vai firmemente construindo um nome para si mesmo no reino de Bacheron. Aceita missão após missão, esperando que eventualmente alguém reconheça seu nome e o leve a Zenith ou ao menos saiba onde ela está. Fama primeiro, reencontro depois. Após terminar uma missão de coleta de neve, Rudeus parte junto com Contra-Flecha em outra missão para coletar escamas de Drago da Neve. Parece simples, mas não é. A equipe é emboscada por esses monstros parecidos com crocodilos e, para complicar ainda mais, encontra outro grupo de aventureiros chamado Líder Graduado, que também está caçando os mesmos alvos. Apesar de tudo, Contra-Flecha ainda consegue completar a missão e voltar para a cidade intacta. De volta, Sarah convence Rudeus a participar da celebração de vitória. As bebidas fluem, os ânimos estão altos, até que Soldata, o líder do líder graduado, embriagado, começa a reclamar amargamente. Ele vai em uma longa tirada sobre Rudeus, dizendo que não gosta dele porque é óbvio que está escondendo o quanto é realmente forte. O clima da festa morre uma morte lenta e dolorosa. No dia seguinte, as coisas tomam uma virada brutal. Rudeus ouve que Mimir está morta e que Sarah está desaparecida. Contra-Flecha teve que recuar durante sua última missão após uma nevasca repentina surgir. Sem perder tempo, Rudeus vai direto para a floresta em busca de Sarah. Ele massacra os búfalos da neve responsáveis, recupera o que sobrou de Mimir e continua procurando. Então piora, Rudeus encontra o brinco de Sarah e assume o pior. Em vez de desistir, avança e descobre a verdade. Sarah está viva, presa por alguma árvore sentiente estranha. Rudeus a resgata a tempo.
Depois Sarah e Contraflecha o agradecem por salvá-la e por ter trazido Mimir de volta para casa. Para Rudeus, porém, é como se ele próprio tivesse sido salvo, como se um peso que ele não percebia estar carregando houvesse sido erguido de seus ombros. Com o tempo, vários meses se passam e Rudeus vai firmemente se consolidando no reino de Bacheron. Contraflecha celebra mais uma missão bem-sucedida e nessa altura ele se tornou praticamente um membro regular da equipe. Desde que salvou Sarah, sua reputação como apelido de aventureiro só continuou a crescer, e sua presença nas missões parece natural em vez de eventual. Durante a celebração, Sarah, que claramente ficou mais próxima de Rudeus ao longo de tudo isso, o pede para ajudá-la a escolher uma adaga, mostrando que, passo a passo, a vida de Rudeus Greyrat segue se reconstruindo. O restante da equipe capta a implicação imediatamente e provoca os dois sem qualquer piedade, transformando o passeio em um date evidente para todos, exceto, aparentemente, para os próprios envolvidos. O deus concorda e os dois partem para a cidade, eventualmente comprando 2 adagas antes de parar em um bar. Sarah bebe um pouco demais, fica tonta e a pedido dela eles voltam para o quarto de Rudeus. Uma vez lá, o clima fica íntimo e os dois estão à beira de passar a noite juntos. No entanto, apesar de seus sentimentos por Sarah, algo em Rudeus não responde. Seu corpo se recusa a cooperar e o silêncio constrangedor se prolonga sem que nenhum dos dois saiba o que fazer com ele. Sarah, mal entendendo a situação e sentindo-se rejeitada, fica chateada e vai embora. Mais tarde, naquela mesma noite, Rudeus está sozinho num canto do bar, bebendo em silêncio enquanto afunda cada vez mais fundo na autodepreciação. Soldate eventualmente o encontra e, fiel ao seu estilo, começa a repreendê-lo. Desta vez, Rudeus explode e parte para cima dele, desmoronando completamente enquanto Soldato escolhe não revidar. Após ouvir sobre o abandono de Eris no passado, Soldato o arrasta para o distrito de escolta em uma tentativa de forçá-lo a confrontar diretamente o problema. Lá, Rudeus encontra uma mulher chamada Elise, que o reconhece e o agradece por ter curado sua irmã no inverno anterior. Mas nem mesmo esse reencontro afetuoso consegue desfazê-lo. Depois Soldato coloca em palavras o que realmente está acontecendo. O deus ficou impotente, pelo menos no sentido emocional, pois a ruptura com Eris ainda contamina qualquer tentativa de se aproximar de outras pessoas. Com a verdade finalmente exposta, eles deixam o distrito e Soldato o aconselha a não se apressar e a conversar abertamente com Sarah. Ainda bêbado e emocionalmente entorpecido, Rudeus ignora o conselho. Em vez disso, diz coisas terríveis sobre Sarah, chegando ao ponto de alegar que ela não é atraente de qualquer jeito. Para seu horror, Sarah está por perto com Suzanne e ouve cada palavra. Chocada e furiosa, ela o esbofeteia, joga a adaga que compraram juntos a seus pés e, friamente, declara que nunca mais quer vê-lo. Suzanne também o repreende antes de sair com Sarah. O encontro empurra Rudeus para o desespero completo. Sozinho com a adaga, ele chega a um momento de crise profunda, mas Soldata o detém antes que as coisas se tornem irreversíveis. Soldata urge a correr atrás de Sarah e consertar os estragos, mas Rudeus se recusa, insistindo que nada mais faz sentido para ele. Sem ver outra saída, Soldata lhe oferece um novo propósito, uma expedição perigosa a um labirinto no reino de Neres. Sem mais nada a perder, Rudeus aceita. Os 2 anos seguintes transcorrem com Rudeus vagando pelo mundo ao lado de Soldate e do grupo líder graduado. Eles pulam de cidade em cidade, pegando trabalhos perigosos, massacrando monstros e espalhando histórias sobre Rudeus por onde passam. E funciona. Seu nome continua crescendo até atingir o pico com uma façanha particularmente impressionante. Rudeus mata um dragão vermelho sozinho. Mesmo com tudo isso, Rudeus se recusa a voltar à cidade onde tudo começou, Rosenberg. Ele sabe que ver Contraflecha novamente, especialmente Sarah, só o desviaria do caminho. Agora ele tem um objetivo e não pode se dar ao luxo de se distrair. Eventualmente, enquanto estava na cidade de Pippin, o destino o alcança. Elinalise finalmente o encontra e traz grandes notícias. Paul e Roxy já partiram para a cidade de Rapan, no continente de Begarit, para procurar por Zenith. O problema é que a jornada em si consome cerca de um ano inteiro. Com o inverno chegando, Rudeus decide permanecer nas terras do norte até ele passar antes de partir ele mesmo.
Enquanto viaja com Elinalise, Rudeus muito rapidamente aprende algo sobre ela. Ela não tem vergonha nenhuma e tem uma vida amorosa extremamente ativa, chegando a convidar Rudeus casualmente para participar de seu estilo de vida. Rudeus, com outros problemas na cabeça, agradece e declina. Logo depois, outra surpresa cai em suas mãos, uma carta da Universidade de Magia de Hanoa, a alma mater de Rossi, convidando-o para se matricular como um aluno especial graças às suas realizações recentes. A oferta desperta seu interesse, mas Rudeus hesita. Encontrar Zenith ainda vem em primeiro lugar. Naquela noite, Hitogami aparece nos sonhos de Rudeus mais uma vez. Dessa vez, aconselha que Rudeus aceite o convite e investigue um incidente de teletransportação na universidade, prometendo como motivação extra que fazer isso também resolverá seus problemas de performance. A promessa é tudo que Rudeus precisava para se convencer. Com um novo propósito em mente, aceita a oferta e parte para Hanoa, viajando ao lado de Elinalise. Nas cenas dos bastidores fica revelado que ele não estará lá sozinho por muito tempo. Silphiete, Ariel e Zanoba já são estudantes da universidade e caminhos antigos estão prestes a se cruzar novamente, esteja Rudeus preparado ou não. Ao chegar à Universidade de Magia de Hanoa, a escola imediatamente decide testá-lo. Para verificar se os rumores sobre suas façanhas são reais, colocam-no em um duelo simulado contra outro lançador silencioso chamado Fitz. O que Rudeus não sabe é que Fitz é na verdade Silphiete disfarçada. O duelo não dura muito. Rudeus supera completamente Fitz e vence sem grande esforço. Satisfeita, a universidade aceita tanto Rudeus quanto Elinalise como estudantes. Não muito depois, Rudeus assiste a um grande discurso dado por Ariel, que agora é a presidente do conselho estudantil. De lá, vai para sua turma e imediatamente é atingido pela nostalgia ao se reencontrar com o Zanoba, tão intenso e socialmente desajustado quanto sempre. Ele também conhece vários novos colegas, Linnea de Doudia, que por acaso vem da Vila Doudia, Porcena, outra barulhenta garota fera, e Cliff Grimoire, um autoproclamado gênio da magia. Cliff orgulhosamente menciona conhecer Rudeus por causa de Eris, embora admita que não a vê há muito tempo. Rudeus também descobre que Fitz está em sua turma, embora Fitz quase nunca apareça. Após uma breve e estranha interação com essa figura misteriosa, Rudeus encontra Luke, que solta um anúncio surpresa. Ele também é um Grey Rat, tornando-o o primo de Rudeus. Luke comenta casualmente que Rudeus é extremamente esquecido, sugerindo com força que ele já deveria saber quem Fitz realmente é. Naturalmente, Rudeus perde completamente a dica. Mais tarde naquele dia, enquanto voltava para o dormitório, um incidente ridículo se desdobra. Fitz acidentalmente derruba a calcinha de Ariel pela janela e Rudeus, tão sem sorte quanto sempre, a pega no ar. Imediatamente, um grupo de estudantes furiosas o cerca, acusando-o de ser um ladrão de roupas íntimas. A professora do dormitório intervém e se prepara para puni-lo na hora. É quando Fitch aparece. Com uma calma quase aterrorizante, Fitch encerra toda a situação, ameaçando a professora e a multidão com sérios danos físicos caso não recuem. Diante da perspectiva de violência repentina, todos rapidamente recuam. A professora relutantemente deixa Rudeus ir com uma advertência. Depois Fitch pede desculpas por ter arrastado Rudeus para a confusão. Rudeus agradece sinceramente pela intervenção. Divertida com a cena, Fitch decide manter seu segredo por mais um tempo e vai embora sem revelar que é na verdade Silphiete, observando-o permanecer completamente alheio à verdade. Rudeus começa lentamente a se estabelecer na vida universitária, equilibrando suas aulas, experimentos e os problemas habituais que parecem segui-lo onde quer que vá. Ele passa muito tempo estudando magia que mal conhece e mergulha fundo na pesquisa do incidente de teletransportação ao lado de Fitz, mas começa a notar algo perturbador. Toda vez que está perto de Fitz, seu coração dá saltos estranhos que não sabe como explicar, especialmente porque ainda acredita que Fitz é homem. Enquanto isso, Rudeus tenta ajudar Zanoba a aprender a fazer suas próprias esculturas. O plano rapidamente sai pela culatra. As reservas de mana de Zanoba são muito fracas e sua força sobre-humana torna impossível qualquer trabalho delicado. Querem uma jovem garota anã chamada Juliette ou Julie que passa a servir a Zanoba. Rudeus, no entanto, não simplesmente deixa as coisas por aí, assume a responsabilidade de tutelá-la, ensinando-lhe magia, habilidades práticas e conhecimento geral de vida enquanto ela serve fielmente a Zanoba.
Sylphiette, por sua vez, está finalmente se acostumando com a vida na Universidade de Hanoa. Agora que Rudeus está de volta ao seu mundo, ela começa a perceber que pode ter sentimentos muito mais profundos por ele. Cerca de um mês depois, Rudeus tinha feito progresso sério ensinando Julie. Ela aprende magia básica e até como lançar feitiços sem recitá-los. Mas o problema não demora a aparecer. Quando Zanoba mostra a Julie a escultura que Rudeus fez de Ruigert, Rudeus se lembra de outra peça, a escultura que fez de Roxy. Sua memória azeda rapidamente quando Zanoba admite que, em seu primeiro ano, perdeu um duelo para Linea e Purcena que destruíram a escultura de Roxy. Rudeus não recebe a notícia bem. Impulsionado por uma raiva perfeitamente justificável, ele derrota Linea e Purcena em uma briga e as deixa presas em seu quarto por tempo suficiente para que a situação se torne profundamente constrangedora para todos os envolvidos. Não querendo criar uma inimizade de longo prazo, ele pede a Fitz um conselho sobre como puni-la sem fazer inimigos para a vida toda. Fitz elabora um plano perfeitamente travesso: fazer as garotas fera usarem marcas humilhantes no rosto por um dia inteiro. A brincadeira funciona e Linea e Purcena partem com um respeito relutante por Rudeus assim que descobrem que ele treinou com Ghislaine. Cliff nervosamente se aproxima de Rudeus em seguida, pedindo que o apresente a Elinalise, pois desenvolveu uma paixão enorme por ela. Rudeus vai junto, mas Elinalise silenciosamente o lembra de sua maldição, que a força a se envolver com diferentes homens com frequência ou sua saúde se deteriora. Rudeus, sempre pragmático, diz a ela para simplesmente rejeitar os sentimentos de Cliff. No dia seguinte, Rudeus fica completamente desconcertado ao descobrir que não apenas Elinalise não rejeitou Cliff, mas os dois estão realmente em um relacionamento de verdade. Cliff até promete encontrar uma maneira de levantar a maldição dela. Rudeus fica lá, aturdido, percebendo que não havia previsto essa possibilidade de jeito nenhum. Enquanto isso, o caos estoura na escola quando estudantes pessoas fera começam a desafiar Rudeus pelo suposto direito de se casar com Linea e Purcena, levados a pensar erroneamente que ele é o líder de seu bando. Rudeus mal tem tempo de processar isso, porque antes que possa intervir, todos os homens feras são esmagados pelo rei demônio Badigad, um ser imponente que ri constantemente, tem 6 braços e é por acaso o noivo de Kishirika. Tendo ouvido Kishirika rave sobre Rudeus, Badigad decidiu aparecer pessoalmente e desafiá-lo para um duelo. O confronto é intenso, mas Rudeus acerta o golpe de vitória com precisão, ferindo Badigad e convencendo o rei demônio a desistir. Com a vitória garantida, Rudeus provavelmente pensa que terminou com todo o drama. Mas não. Badigad se matricula na universidade e passa a frequentar a mesma turma, provando que aquele lugar aceita praticamente qualquer criatura que se apresente. Fitz ainda está dividida sobre se deve revelar sua verdadeira identidade a Rudeus. Está aterrorizada de que ele possa ter simplesmente a esquecido. Ariel, vendo sua luta, a encoraja a finalmente contar a verdade com sua bênção. Enquanto isso, Rudeus continua mergulhado na pesquisa de teletransportação e percebe muitas semelhanças com a magia de invocação, observando que a única diferença prática é que a invocação chama coisas para perto, enquanto a teletransportação as envia para longe. Fitz sugere que ele consulte uma especialista em invocação chamada 7 Estrela Silenciosa. Rudeus vai encontrá-la, mas quando a especialista se revela ser Nanahoshi, ele literalmente desmaia no local, revivendo o trauma de sua morte pelas mãos de Orsted. Fitz o revive e a conversa com Nanahoshi começa. Ela apresenta 2 nomes japoneses perguntando se algum deles pertence a ele. Rudeus não os reconhece e lentamente percebe que Nanahoshi é alguém do mesmo mundo que ele, a Terra. Ela remove a máscara e se apresenta como Nanahoshi Shizuka, e Rudeus não consegue ignorar que ela se parece exatamente com a colegial que ele morreu tentando salvar. Mas há uma diferença fundamental entre os dois. Nanahoshi quer encontrar um caminho de volta ao mundo original, enquanto Rudeus não tem qualquer interesse nessa ideia. Ele está completamente comprometido em permanecer onde está. Ela explica sua situação. Diferente de Rudeus, que reencarnou como uma criança, ela foi invocada para o mundo de fantasia 5 anos atrás e não envelheceu um único dia. Orsted a tomou sob sua proteção e ela vem estudando magia de invocação desde então, mas não consegue lançar magia por conta própria porque não possui mana.
Nanahoshi propõe um acordo. Rudeus usará sua mana para ajudar nos experimentos dela, e em troca ela compartilhará todo o conhecimento acumulado sobre teletransportação. Ela também revela uma possibilidade chocante: o desastre de teletransportação em massa pode ter sido um efeito colateral do feitiço que a invocou para aquele mundo. Essa revelação faz Fitz explodir de raiva, gritando com Nanahoshi pelas vidas destruídas no incidente, incluindo seus próprios pais. Rudeus intervém para acalmá-la e Fitz fica surpresa com isso. Quando pergunta por que ele está defendendo Nanahoshi mesmo tendo sofrido tanto quanto qualquer um, Rudeus explica que Nanahoshi é igualmente uma vítima, pois não escolheu ser invocada. Fitz respira fundo, se desculpa e finalmente se acalma. No caminho de volta, ela não consegue esconder o alívio de saber que Rudeus não tem interesse romântico em Nanahoshi. Mas a grande questão ainda permanece sem resposta: se ela deve ou não finalmente revelar a ele a verdade sobre quem ela realmente é. Fitz não consegue parar de sentir ciúme. Rudeus está passando a maior parte do tempo ajudando Nanahoshi com seus experimentos e ela está com muito medo de finalmente se revelar. Enquanto isso, um ano se passa desde que Rudeus se matriculou na universidade e ele percebe que todos os outros estudantes o olham como se fosse algum tipo de lenda viva. Suas lutas contra Fitz, Linia, Purcena e até Badigad o tornaram famoso dentro dos muros da academia. Quando as pessoas sugerem que assuma algum papel de liderança, porém, ele simplesmente encolhe os ombros. Um dia, recebe um convite de Soldata para comparecer a uma reunião do clã. Após a reunião, se despede de Elinalise e Cliff, que estão partindo para aventurar juntos e dar a Cliff alguma experiência real. De volta à cidade, Rudeus continua encontrando Fitz. Nas ruas, na biblioteca, ele começa lentamente a notar algo. Seus sentimentos por ela não são exatamente o que chamaria de simples amizade. Começa a se perguntar se Fitz pode não ser do sexo masculino, afinal de contas. Então acontece. Fitz acidentalmente cai em cima de Rudeus e ele confirma o que estava suspeitando. Fitz é do sexo feminino. Fitz nega imediatamente e sai correndo completamente envergonhada, mas Rudeus não consegue ignorar. Ele percebe também pela primeira vez em uma eternidade que sentiu algo que não sentia há muito tempo. Tudo se encaixa de repente. Fitz é feminina, está bem ali e claramente significa algo para ele. Com essa percepção, Rudeus toma uma decisão. É hora de começar um relacionamento com Fitz. Luke confronta Rudeus sobre suas intenções com Fitz, mas Rudeus age completamente alheio ao que Luke está tentando dizer, e deixa claro que não vai revelar a verdadeira identidade de Fitz para ninguém. Enquanto isso, Ariel decide que é hora de ter uma conversa séria com Fitz. Ela lembra a Sylphiette que foi paciente durante todo esse tempo, mas está cansada da indecisão. Pressiona a finalmente se revelar a Rudeus, lembrando que ela é uma amiga, não uma serva, e perguntando o que ela realmente quer. Sylphiette deixa claro que quer estar ao lado de Rudeus. Ainda nervosíssima com a possibilidade de ele não se lembrar dela, Fitz fica preocupada com o que acontecerá quando a verdade vier à tona. Então Ariel e Luke elaboram um plano para despertar a memória de Rude. Ao descobrir que ele uma vez confundiu Sylphiette com um menino quando eram crianças e que a verdade veio à tona de forma bastante constrangedora durante um banho, eles traçam o cenário perfeito para reacender essa lembrança. Ariel, no entanto, faz uma advertência severa. Se Fitz não conseguir dizer a Rudeus quem ela realmente é, Ariel usará sua autoridade como segunda princesa de Azura para proibi-la de vê-lo novamente. Mais tarde, Fitz convida Rudeus para ajudá-la a colher uma flor rara no fundo da floresta de granizo no meio do inverno. Eles partem juntos e Fitz usa secretamente seu anel para fazer chover, encharcando os dois antes que possam encontrar abrigo em uma caverna. Para evitar hipotermia, Rudeus tira suas roupas molhadas e sugere que Fitz faça o mesmo. Fitz o surpreende insistindo que ele a ajude. Naquele momento, ao ver o que a chuva revelou, Rudeus finalmente a reconhece como Sylphiette, sua amiga de infância de Vila Buena. Completamente reunidos, Sylphiette confessa que o amou por muito tempo e quer ficar com ele para sempre. Após toda a provocação, os escondes e a confusão acumulada, eles estão finalmente de volta juntos, como sempre deveria ter sido. Rudeus admite a Sylphiette que a ama também, mas há um problema: sua impotência ainda não está totalmente superada, e ele não consegue ser íntimo com ela por enquanto. Sylphiette, determinada a ajudar, reporta a situação a Ariel e Luke.
Sentindo simpatia genuína, Luke decide ajudar seu Fiat a encontrar uma solução, entregando-lhe um raro afrodisíaco que deve contornar o problema, enquanto Ariel oferece algumas sugestões sobre como melhor abordar a situação. Naquela noite, seu Fiat encontra Rudeus novamente, e os dois tomam um afrodisíaco. Os efeitos funcionam e finalmente conseguem estar juntos de verdade. Na manhã seguinte, Rudeus acorda e percebe que seu Fiat não foi embora. Esse momento representa um avanço emocional profundo. Ele finalmente supera o trauma causado pelo abandono de Ares e a cura que se seguiu foi muito além do que esperava. Grato e inspirado, Rudeus jura lealdade a Ariel como agradecimento por toda a sua orientação. Então se volta para seu Fiat e pede sua mão em casamento. Ela aceita feliz. Ariel libera seu Fiat da obrigação de se disfarçar como Fites e formalmente aceita Rudeus em seu círculo íntimo. Seu Fiat, transbordando de gratidão, agradece a Ariel e a Luke por tudo o que fizeram por ela. Após anos de caos, mal-entendidos e dor, Rudeus e seu Fiat finalmente encontram a paz em um ao outro. Rudeus começa seu dia fazendo suas orações no pequeno santuário que montou em seu quarto. Durante o almoço, ele pede a Cliff Zanoba um conselho sobre o que precisa antes de se casar. A resposta é simples e levemente aterrorizante: uma casa. Então lá vai ele para uma agência imobiliária onde encontra um lugar que pode pagar. A boa notícia é que é baratíssimo. A má notícia é que o lugar é considerado amaldiçoado pelos vizinhos. Os moradores anteriores foram assassinados depois de ouvir ruídos estranhos à noite. Naturalmente, Rudeus decide que é perfeito e pede a Cliff Zanoba que o ajudem a exorcizá-lo. Os três pesquisam cada sala e cada andar, mas não encontram nada de imediato. Decidem passar a noite se revezando em guarda. Naquela noite, Cliff ouve um ruído e acorda os outros. Enquanto voltam a procurar, Rudeus é subitamente atacado pelo suposto fantasma. Zanoba pula e o segura fisicamente, tendo sua clava destruída e as roupas rasgadas no processo, enquanto Cliff e Rudeus o atacam com magia. No final, o misterioso ser não se revela como um espírito, mas como uma boneca assassina que se move por conta própria. Eles a levam de volta à Academia de Magia de Hanoa para pesquisa, com Zanoba se voluntariando entusiasticamente para estudá-la. Com a maldição desfeita e as reformas terminadas, Rudeus leva seu Fiat para ver a casa. Eles percorrem cada cômodo juntos até chegarem ao quarto principal, onde Rudeus propõe novamente e ela aceita mais uma vez. Acertados os preparativos do casamento, Rudeus e Siviet decidem fazer uma recepção adequada à maneira tradicional, convidando todos os amigos e colegas. Siviet se certifica pessoalmente de que Elinalise e Nanahoshi estejam na lista, sem exceção. A recepção finalmente chega e a maioria de seus amigos aparece. Badigad, é claro, faz uma entrada dramática surpresa bem no meio do discurso de Rudeus, porque sutileza nunca fez parte do vocabulário do Rei Demônio. À medida que a celebração avança e os convidados oferecem suas bênçãos, Cliff e Elinalise se aproximam para cumprimentar o casal, momento em que Elinalise desmorona em lágrimas. A razão logo fica clara. Elinalise é a avó de Siviet. Rudeus, entre surpreso e divertido com a situação, sussurra em brincadeira para Elinalise que ela agora está relacionada a Paul Greyhat por laços familiares, que era exatamente o que ela nunca havia querido. À medida que a noite chega ao fim, Siviet conversa em particular com Elinalise enquanto Rudeus e Cliff batem papo com Ariel. Então, sem aviso prévio, Ariel anuncia que quer que Rudeus duale com Luke de espadas. Nenhuma razão é fornecida, com seu sinal, a luta começa. Rudeus ataca primeiro e acerta Luke, derrubando sua espada. Luke insiste teimosamente em continuar, mas Rudeus o derruba antes que possa se recuperar. Ariel declara Rudeus vencedor. A conclusão mais óbvia é que eles queriam ter certeza de que ele é capaz de proteger Siviet. Depois, Ariel revela seu plano de um dia voltar ao reino de Asura para reivindicar o trono ou morrer tentando, pedindo a Rudeus que impeça Siviet de segui-la quando chegar essa hora. Com os convidados partindo e a casa finalmente quieta, os recém-casados vão para a cama juntos, prontos para o que vier a seguir. Uma carta de Paul traz algumas notícias perturbadoras. Ele e sua equipe estão prestes a partir para o continente de Begarit em busca de Zenith. Como aquele lugar é basicamente o continente dos demônios em sua versão mais hostil, Paul decide que é mais seguro enviar Norn e Aisha para morar com Rudeus. Como filho mais velho, Rudeus concorda imediatamente.
Enquanto isso, Nanahoshi avança em sua pesquisa de invocação, criando um círculo mágico ainda maior. O deus ajuda a alimentá-lo com energia, mas algo dá errado. O feitiço falha e Nanahoshi desmorona completamente, destruindo tudo em seu quarto. O deus a segura até que ela se acalme e Zanoba a carrega até a enfermaria. Vendo quanto ela está abalada, o deus decide levá-la para sua casa até que se recupere. Com Nanahoshi descansando no quarto destinado às irmãs de Rudeus, ele percebe o quanto realmente sabe pouco sobre ela, além do fato de que vieram do mesmo mundo. Observando-a olhar fixamente pela janela, Nanahoshi finalmente admite a verdade. Não importa o que tente, não consegue completar o círculo mágico necessário para o feitiço de invocação, e por isso acredita que talvez nunca consiga voltar para casa. Recusando-se a aceitar esse veredicto, o deus reúne ajuda. Ele mostra o círculo mágico de Nanahoshi a Cliff, Zanoba, Julie e Elina Lise. Após muito esforço, Zanoba sugere o uso de círculos mágicos de múltiplas camadas, inspirado pela boneca amaldiçoada com que lidaram anteriormente. E funciona. Cliff confirma que o feitiço pode de fato ser reparado. De volta à academia, Nanahoshi vê um novo design e imediatamente volta à vida. Com todos ajudando, ela redesenha o círculo. Quando Rudeus despeja mana nele desta vez, o feitiço tem sucesso, invocando uma garrafa plástica de outro mundo. É um progresso pequeno, mas ainda assim é algo concreto. Nanahoshi está radiante de alegria, pede desculpas pelo transtorno que causou e concorda em celebrar com o grupo. No bar, a festa fica ainda maior, com Silfiete, Linnea, Porcena e Badigad se juntando. À medida que a noite avança, Rudeus reflete sobre o quanto percorreu de sua vida antiga até a que construiu agora. Quando a celebração termina, ele leva uma Silfiete dormindo para casa e para na entrada. Parados na porta da frente estão Norne, Aisha e atrás delas está Ruigerd, que acaba sendo o escorte das meninas. Ruigerd e Badigad cruzam olhares tensos no portão da frente, uma tensão que se dissipa no momento em que Badigad avista Rudeus e vai embora. Quando perguntado sobre isso, Ruigerd explica que compartilham uma história antiga, provavelmente datando da Guerra de Laplace, um imenso conflito envolvendo o deus-demônio Laplace que continua sendo mencionado, mas nunca completamente revelado. O deus convida Ruigerd para entrar para o café da manhã antes de ele partir. Após a refeição, Norn anuncia que quer ir com Ruigerd, ela ainda não perdoou Rudeus por ter atacado Paul naquela época. Ruigerd gentilmente aconselha a não se apegar ao passado e aprender a depender de Rudeus em vez disso, prometendo que eles se encontrarão novamente algum dia. Ruigerd então parte. Uma vez que as coisas se acalmam, Rudeus formalmente dá as boas-vindas a Norn e Aisha na casa dos Grehat. Paul enviou junto um cofre cheio de dinheiro e objetos de valor, além de 2 cartas. Seguindo os desejos de Paul, Rudeus diz às irmãs que elas irão à escola. Aisha se recusa imediatamente, declarando que quer ser criada de Rudi, enquanto Norne também resiste no início. No final, ambas concordam em fazer o exame de admissão. Naquela noite, Rudeus conversa com Silfiete sobre o pedido de Aisha para trabalhar como criada em vez de ir à escola. Silfiete não se opõe, sabendo que a casa precisa de ajuda, mas admite estar mais preocupada com Norn, que parece retraída e perturbada. Quando os resultados do exame chegam, Aisha orgulhosamente revela que tirou nota perfeita. Aceitando que ela realmente não precisa de escolaridade formal, Rudeus permite que ajude a administrar a casa. Norn, no entanto, fica abaixo da média e pede para morar no dormitório da academia. Rudeus concorda, acreditando que pode ajudá-la a se tornar mais independente. Essa decisão incomoda Aisha, que sente que Norn está sendo favorecida por ser filha legítima de Paul. Rudeus rapidamente a tranquiliza, deixando claro que as vê igualmente como suas irmãs. Alguns dias depois, Norn parte para os dormitórios. Rudeus lhe dá mais conselhos do que ela poderia jamais lembrar e pede que visite em 10 dias, incapaz de esconder a própria preocupação. Mais tarde, ao flagrar Linnea e Porcena incomodando Norn no campus, ele as repreende asperamente, revelando que ela é sua irmã, e as avisa que qualquer repetição não será tolerada. À medida que a vida na academia volta ao normal, Norna acaba sozinha em seu quarto de dormitório, quieta, isolada e lutando para encontrar seu lugar, enquanto Rudeus só pode se preocupar de longe. Quando descobre que Norn se trancou em seu quarto e não saiu, Rudeus avança pelo campus com Linnea e Porcena atrás dele, desesperadamente tentando acalmá-lo. Ele entra na sala de aula de Norn e vai direto ao ponto, pedindo que o responsável pelo problema se apresente e peça desculpas.
Após uma longa pausa, uma tímida garota da raça das feras levanta a mão e admite que comparou Norn a Rudeus. A professora acrescenta que também encorajou Norn a seguir o exemplo do irmão, dadas suas notas ruins. Um a um, o resto da turma admite ter feito o mesmo. É quando Rudeus entende o verdadeiro problema. Norn não está sendo intimidada. Ela simplesmente não suporta ser constantemente comparada a ele. Fora da sala de aula, Rudeus está visivelmente abalado. Sabe por que Norn não sai do quarto, mas não consegue descobrir como chegar até ela. Com a ajuda de Linea e Purcena, consegue entrar furtivamente no quarto de Norn. Lá dentro, ela está sentada em silêncio na cama, enrolada firmemente em seu cobertor. A visão atinge Rudeus com muita força, trazendo à tona memórias horríveis de sua vida passada. Se trancar, ignorar as tentativas de seu irmão de ajudá-lo e assistir aquele irmão eventualmente desistir e ir embora. Então Rudeus se senta ao lado dela em completo silêncio. Nor finalmente despeja seus sentimentos num monólogo interior profundamente emotivo. Ela admite que estava com medo de Rudeus desde que o viu atacar o pai. E quando chegou a Hanoa, o medo só cresceu porque Rudeus parecia estar bem enquanto a mãe deles estava desaparecida. Ela tentou ficar quieta sobre tudo, com medo de ser expulsa de casa. Quando Rudeus a deixou morar nos dormitórios, ela entendeu a razão, mas ainda doeu saber que ele estava bem com a distância. E então a escola piorou tudo, professores e colegas a compararam constantemente a Rudeus, e a pressão, o medo e a frustração se acumularam até ela não aguentar mais. Mas então, apesar de todas as suas reservas, ela se lembra do que Paul e Ruigerd uma vez lhe disseram, que Rudeus não é a pessoa que ela acredita ser. E de repente, Rudeus se desculpa, sinceramente, não como um famoso mago ou um irmão talentoso, mas simplesmente como família. Ao ouvir esse pedido de desculpas, Nor finalmente desmorona, chorando no peito de Rudeus enquanto ele a segura e se recusa a repetir o erro de sua vida passada. Na manhã seguinte, o humor de Nor claramente melhorou. Sylphiette está aliviada e Rudeus está silenciosamente espantado. Nor conseguiu fazer o que ele nunca conseguiu em sua vida anterior, aceitar ajuda antes que fosse tarde demais. E no fundo, Rudeus decide que se Nanahoshi algum dia voltar à Terra, vai pedir que ela envie uma mensagem por ele, pedindo desculpas ao seu irmão mais velho e agradecendo-lhe por ter tentado salvá-lo todos aqueles anos atrás. Rudeus vê Nor andando com seus amigos e acena para ela. Ela sorri de volta antes de correr para se juntar a eles, um momento pequeno, mas cheio de significado. Mais tarde, os irmãos trabalham juntos em um livro sobre Ruigerd, parte do plano de longa data de Rudeus para restaurar a reputação da tribo Super D. Rudeus percebe que está travado, tendo escrito apenas sobre a aparência intimidante de Ruigerd. Nor intervém para ajudar, compartilhando histórias que Ruigerd lhe contou durante a jornada à Terra Noa. Aliviado, Rudeus aceita sua ajuda desde que ela continue com seus estudos. Na academia, Nanahoshi explica as etapas de sua pesquisa de magia de invocação, começando com objetos e eventualmente visando enviar seres vivos de volta ao mundo original. Como agradecimento por ajudá-la a completar a primeira etapa, ela dá a Rudeus um raro pergaminho de círculo mágico que invoca espíritos de luz, um feitiço incrivelmente valioso desconhecido da Guilda dos Magos, prometendo uma recompensa ainda maior quando a próxima fase for bem sucedida. A vida de Rudeus se acomoda em uma rotina calma de treinamento, pesquisa, ajudar amigos, estudar com Norn e voltar para casa para Sylphiette. Então tudo muda quando Sylphiette diz a Rudeus que está grávida. Radiante de alegria, ele compartilha a notícia com a família. Norn parabeniza os dois, Aisha admite que já espalhou a novidade e Elinalise assume as obrigações de guarda-costas de Sylphiette. Pela primeira vez, Rudeus sente que realmente tem a vida familiar pacífica que sempre perseguiu. O sentimento não dura muito. Uma carta de Gisi chega pedindo ajuda para resgatar Zenith. Naquela noite, Rudeus encontra Hitogami em seu sono e o confronta sobre ter sido desencorajado a ir ao continente de Begarit. Hitogami havia advertido que se Rudeus fosse, se arrependeria e ele confirma que o arrependimento é inevitável independente das escolhas. Rudeus acorda abalado, mas quando Sylphiette se preocupa com ele, promete que ficará e protegerá o futuro deles. Ainda assim, a dúvida persiste. É sua mãe, afinal, Rudeus busca conselho dos amigos. Elinalise concorda que ele deveria ficar, mas decide que vai no lugar dele. Zanoba diz a Rudeus que a escolha é apenas sua e promete proteger a família caso ele parta. Ninguém lhe dá uma resposta definitiva, apenas a garantia de que a decisão é dele.
A questão é forçada na manhã seguinte quando Rudeus encontra Nor totalmente arrumada, pronta para partir em seu lugar. Ela está chorando, desesperada para ajudar os pais. Rudeus se recusa, sabendo que ela não sobreviveria à jornada. Ver a frustração e a impotência da irmã finalmente o parte, então ele faz sua escolha. Diz a Nor para ficar em casa e tomar conta da casa. Desta vez será ele quem vai encontrar sua mãe. Na Academia de Magia de Hanoa, Rudeus informa a Elinalise que está indo para o continente de Begarit. Após alguma discussão, ela concorda em viajar com ele, embora deixar Cliff para trás claramente a pese. Rudeus sugere usar a ferramenta de supressão de maldição de Cliff para controlar a condição dela durante a viagem e a encoraja a conversar adequadamente com Cliff antes de partirem. Rudeus então visita Nanahoshi e a informa que ficará fora por até 2 anos. Ela fica surpresa no início, mas rapidamente recupera a compostura e lhe entrega um presente inestimável: um mapa de antigos círculos de teletransportação espalhados pelo mundo. Um dos círculos, localizado perto de Sharia, a cidade mágica do reino de Hanoa, pode enviá-lo próximo a Begarit, reduzindo o tempo de viagem para cerca de 1 mês. Uma magia de teletransportação é proibida. Nanahoshi o faz prometer manter isso em segredo e o lembra de voltar vivo para que possam continuar a pesquisa. De volta à casa dos Greyhat, Rudeus conta à família sobre a viagem. Aisha reage em choque, Norn fica em silêncio e Sephiet aceita a escolha do marido, apesar do medo óbvio que isso lhe causa. Quando Rudeus menciona casualmente a questão de nomear o filho que está por vir, Sephiet entra em pânico, acreditando que falar sobre isso antes de partir é um mau presságio. Rudeus a acalma, reafirmando sua promessa de voltar. Após obter uma licença da administração escolar, pegar livros emprestados sobre teletransportação e Begarit e adquirir um grande cavalo preto, Rudeus se prepara para partir. Cliff chega com uma versão menor e aprimorada da ferramenta de supressão de maldição e confia Elinalise a Rudeus, prometendo se casar com ela quando ela voltar. Rudeus e Elinalise chegam às ruínas de teletransportação na Floresta de Lumen, ativam um antigo círculo usando as instruções de Nanahoshi e são transportados diretamente para Begarit. Elinalise testa a viagem de retorno para garantir que não fiquem presos, enquanto Rudeus explora as ruínas e inesperadamente encontra um dos casacos reservas de Orsted. Saindo das ruínas, são saudados por um deserto sem fim, confirmando que chegaram. Eles avançam em condições difíceis, combatendo monstros ao longo do caminho. Uma súcubo quase enreda Rudeus com seu charme antes de Elinalise rapidamente abatê-la. Eles continuam avançando, lutando contra escorpiões mortais, sobrevivendo a tempestades de areia e abatendo grifos através de coordenação precisa e magia avassaladora. Por fim, chegam a Rapan, a cidade labirinto, prontos para iniciar a verdadeira missão de resgate. Ao chegar a Rapan, Rudeus quer se reunir com um grupo de Paul o mais rápido possível. Elinalise sugere começar na Guilda dos Aventureiros, onde Paul ou Gisse certamente deveria estar. No momento em que chegam, avistam Gisse, que se vira e paralisa de choque ao ver Rudeus. Ele não consegue acreditar na rapidez da chegada, já fazia 6 meses desde que enviou a carta a Rudeus. Esperava que aparecessem pelo menos 6 meses mais tarde. O truque da teletransportação comprovou seu valor. Dentro da pousada, Paul abraça Rudeus com força e então desmorona, pedindo desculpas por não ter conseguido resgatar Zenith. Rudeus o tranquiliza, dizendo que é exatamente por isso que veio. Paul para um momento para olhar o filho, observando o quanto ele cresceu, apenas para ficar chocado novamente ao descobrir que Rudeus está prestes a se tornar pai. Quando Paul vê Elinalise, cai de joelho e pede desculpas por algum erro não especificado do passado. Elinalise admite ter alguma culpa também e o ajuda a se levantar. Quando Paul pergunta como ela sobreviveu à jornada, apesar de sua maldição, Elinalise casualmente explica que está usando uma ferramenta de supressão de maldição feita por Cliff, seu marido, deixando Paul completamente atônito. Paul então explica a situação. Zenith está presa em um labirinto a um dia de jornada ao norte. Já faz 6 anos e ainda não sabem se ela continua viva. O clima escurece quando Rudeus pergunta sobre Rossi. Paul explica que ela desapareceu há 1 mês após entrar em um círculo de teletransportação. Rudeus entra em pânico, temendo o pior, mas Gisse e Talhan insistem que ela ainda pode estar viva. É quando Rudeus tira um livro que trouxe da Academia de Magia de Hanoa, intitulado como um relato exploratório do labirinto.
Guice o folheia e imediatamente percebe que contém informações detalhadas sobre como completar o labirinto, até mesmo nos andares mais profundos. A esperança se instala no grupo e Paul começa a planejar a missão de resgate. No dia seguinte, a missão começa. Na entrada do labirinto de teletransportação, a equipe se forma. Rudeus assume como mago e curador principal. Elina Lise torna-se o tanque de linha de frente. Paul serve como atacante secundário. Talant apoia como mago e lutador e Guice lidera a exploração. O restante do grupo permanece em Rappan para gerenciar mantimentos e suporte. Dentro do labirinto, Rudeus e Guice usam espíritos de luz para iluminar os túneis, e Talant registra um raro momento de orgulho ao ver Rudeus aplicar o que aprendeu. Rudeus explica os perigos dos círculos de teletransportação que não brilham, e o grupo segue marcações deixadas por Guice. Seu primeiro grande encontro é um Senhor da Morte Tarântula que Paul avança e abate instantaneamente. Logo chegam ao círculo de teletransportação para o segundo andar, guardado por enxames daqueles mesmos monstros. Após Talant avisar contra usar fogo ou desestabilizar a caverna, o deus desencadeia a poderosa magia de gelo, exterminando os monstros. O grupo entra no círculo juntos e desce. À medida que avançam, esperam encontrar Rossi no terceiro andar. Quando chegam lá, o deus de repente para, sentindo que algo está errado. Em outro lugar naquele mesmo andar, Rossi está lutando desesperadamente. Ela segura ondas de monstros com paredes de terra e feitiços de gelo, mas o esgotamento a alcança. Suas defesas desmoronam, seu cajado é derrubado e os monstros se fecham de todos os lados. Em pânico, ela fecha os olhos, convencida de que chegou ao fim. Quando os abre novamente, o campo de batalha está em silêncio, tudo ao seu redor está congelado, com monstros presos no gelo como estátuas. Então ela vê Rudeus caminhando calmamente pelo corredor congelado em direção a ela. O alívio inunda Rossi quando percebe que seu aluno finalmente veio buscá-la. O deus está tão aliviado que puxa uma Rossi atônita para um abraço sem sequer pensar. Ela o empurra para longe, envergonhada e irritada com seu estado, mas o deus não poderia se importar menos. Ela está viva e é tudo que importa. Com Rossi resgatada, a equipe decide recuar para Rappan para que ela possa se recuperar. Talant a carrega enquanto Rudeus caminha atrás, silenciosamente processando quanto tempo havia passado desde que a viu pela última vez. Rossi admite que não o reconheceu de imediato. O garotinho que ela um dia ensinou e o homem diante dela parecem dois seres completamente diferentes. Alguns dias depois, Rossi pede desculpas pelo problema que causou, mas Paul descarta isso imediatamente e diz a ela para agradecer a Rudeus que destruiu o labirinto para salvá-la. Rudeus aceita os agradecimentos e pede que ela o chame de Rude como costumava. Para ele, ela sempre será sua professora. Guice explica então o plano de entrar novamente no labirinto em breve para procurar por Zenith. Paul entrega o guia do labirinto a Rossi e as preparações recomeçam. Após vários dias entrando e saindo do labirinto, a equipe avança pelos terceiro, quarto, quinto e sexto andares. O sexto andar parece ser o último. Na sala final, eles encontram 3 círculos de teletransportação, mas o guia não oferece respostas além desse ponto. O deus os analisa e explica que um é uma armadilha enquanto os outros 2 representam uma aposta. Ainda assim, algo não parece certo. Ele reconhece a sala, semelhante às ruínas que um dia o levaram a Begarit. Pede a Guice que procure por escadas escondidas. Após bater no chão com atenção, Guice encontra um ponto oco. O deus o destrói com magia, revelando uma escadaria oculta. Com esperança renovada, eles descem juntos. Lá embaixo, os aguarda um círculo de teletransportação brilhando com um vermelho intenso e ominoso, sinal claro de que o verdadeiro perigo está apenas começando. Após descansar no sexto andar, o grupo se prepara para avançar. Gacy sugere recuar por hora, mas Paul se recusa. Todos verificam seus equipamentos uma última vez. A pedido de Rudeus, Roxy lhe entrega vários pergaminhos de cura e promete apoiá-lo para que não precise usá-los. Paul tenta dizer algo importante ao filho, mas Rudeus diz que podem conversar depois que voltarem. Esse tipo de frase raramente precede algo bom. Com isso, a equipe entra no círculo de teletransportação e desce para o sétimo andar. Chegam a uma vasta sala e imediatamente avistam o guardião do labirinto, uma enorme hidra. Dentro de um cristal de magia brilhante próximo está Zenith. No momento em que Paul a vê, avança sem esperar pelos outros. A batalha começa em completo caos.
O Deus e Roxy lançam feitiços para apoiar Paul e Elinalise, mas a magia desaparece antes de alcançar a Hydra. Paul consegue cortar 2 de suas cabeças apenas para elas regenerarem quase instantaneamente. Elinalise bloqueia um ataque pesado e é gravemente ferida. Talante e Roxy tentam criar aberturas, mas nada parece funcionar. Mais calmos, eles começam a analisar a luta. Roxy identifica o monstro como uma Hydra Come-Mana, uma criatura lendária cujas escamas absorvem magia. A magia ainda pode funcionar a distâncias muito curtas, mas a rápida regeneração da Hydra é o verdadeiro obstáculo. O deus então se lembra de um velho mito: se um pescoço cortado for queimado, a cabeça não cresce de volta. Não é a fonte mais confiável de informação estratégica, mas não há alternativas. O plano toma forma e a equipe retorna ao 7º andar para enfrentar a Hydra novamente, desta vez com uma estratégia clara. Paul lidera o ataque, desviando com precisão e cortando cabeças uma a uma. O deus fica próximo, queimando as feridas imediatamente para parar a regeneração. Elinalise protege o deus dos golpes letais, enquanto Talhant e o Roxy apoiam pelos flancos. O trabalho em equipe lentamente vira a maré até restar apenas uma cabeça. Quando essa última arranca em direção a Rudeus, Paul o chuta para fora do caminho e leva o golpe ele mesmo. O deus se recupera e enfrenta a Hydra de frente. Ele atinge o olho do monstro e termina de lançar seu feitiço, perdendo a mão esquerda no processo. Roxy incinera a última cabeça e a Hydra finalmente tomba. A magia chega a tempo. O deus a usa para curar o próprio braço. Não completamente, a mão não volta como era, mas o suficiente. O suficiente para que ele consiga erguer os olhos e ver o que resta de Paul no chão. A parte de baixo do corpo não está mais lá. Paul olha, não há dor no rosto dele, só alívio, o tipo de alívio que só aparece quando alguém entende que fez o que precisava ser feito. Então ele vai embora. O cristal que aprisionava Zenith Range racha some. Ela cai inconsciente e Talhant a carrega nos braços enquanto o grupo abandona o labirinto em silêncio. Não há nada a dizer. Rapão os recebe do lado de fora e Lilia corre ao encontro deles sem entender ainda o que o silêncio deles significa. Quando entende, ela não pergunta nada. Só abraça Rudeus e murmura que ele pode descansar. Naquela noite, deitado, ele ainda sente o cheiro das cinzas do pai. 4 dias mais tarde, Zenith abre os olhos. Depois ela fala, e as palavras não formam nada. O olhar dela vaga sem pousar em lugar nenhum. Lilia não precisa que ninguém explique. Zenith está viva, só isso. O deus fica sozinho no quarto da pousada, com a espada de Paul atravessada no colo, como se o peso do metal fosse capaz de dizer alguma coisa que ele ainda não soubesse. Pensa nos pais da vida anterior, nos túmulos que nunca visitou, na culpa que achava que tinha ficado para trás quando morreu atropelado. Estava enganado. Roxy bate na porta, convida-o para andar pela cidade, ele recusa. Ela entra mesmo assim, senta ao lado dele e fala sobre Vila Buena com uma voz baixa, os anos mais felizes que viveu e também os mais difíceis, porque aventurar significa perder. O deus explode. Diz que ela não entende, que os pais dela ainda respiram. As palavras saem antes que ele possa segurá-las, e no silêncio que se segue, ele entende, de uma vez por todas, que renascer não mudou o essencial. Ele ainda foge, ainda evita, ainda é aquele homem. Roxy não vai embora, pega a mão dele. De manhã, eles acordam juntos. Ela lhe diz que Paul teria querido que ele continuasse se movendo e que parar não é uma opção que o pai aprovaria. No corredor, Elinalise os vê saindo do mesmo quarto e não precisa perguntar nada. Roxy vai conversar com ela, Rudeus vai até Zenith, Lilia está sentada ao lado da cama, com o olhar de quem já aceitou o peso que está carregando. Não há recriminação quando Rudeus pede desculpas por ter deixado tudo nas mãos dela. Só a resposta de quem sabe qual é o seu lugar agora que Paul não está mais. Cuidar de Zenith é o que resta a ela e ela vai fazer isso. O deus propõe que voltem para Ranoa. Ela concorda. Na estrada, numa noite perto do fogo, ele conta a Roxy tudo o que ela já sabia. Que ama Sylphiette, que tem um filho a caminho, que está casado. Roxy responde que Elinalise já tinha contado. Ela escolheu ficar com ele mesmo assim quando viu se afogando no luto.
Quando ele pergunta como pode fazer isso valer algo, ela chora e diz que se apaixonou por ele no labirinto, no momento em que ele a salvou, que não precisa de nada. Elinalise fala com Rudeus em outra noite, diz que não aguenta ver Rock assim, pede que ele a peça em casamento. Rudeus hesita, há anos atrás ele chamou o próprio pai de Patife por ter duas mulheres. Elinalise, com a paciência de quem já viu muita coisa, lembra que Zenith e Lilia foram felizes juntas no final, que talvez esse seja simplesmente o destino de um filho de Paul Gerhardt. Quando Rossi aparece perto do fogo, Rudeus não foge, agradece, diz que tudo que ainda está de pé nele veio dela e pede que ela se torne Rossi Greyrat. Ela para, respira, diz que primeiro precisam da aprovação de Sylphiette e concordam em deixar assim por hora. De manhã, ele pousa a mão na espada do pai e fala baixo, como se Paul ainda pudesse ouvir. Reconhece finalmente que é filho do próprio pai, em tudo. A casa em Hanoa aparece no horizonte e Rudeus percorre cada cômodo com o coração apertado, esbarrando no vazio. Aisha o encontra primeiro e fica olhando para a mão esquerda que não está mais lá. Então Sylphiette entra, fala o nome dele e o abraça, e o alívio que Rudeus sente quase tem peso físico. Do lado de fora, o grupo assiste. Rossi se vira de costas. À mesa, o silêncio é pesado até Nor aparecer. Ela vê Zenith, fica aliviada e então pergunta onde está o pai. A resposta de Rudeus cabe em poucas palavras. A sala congela. Ele coloca as coisas de Paul sobre a mesa, as luvas, a espada curta, o pote com as cinzas, e explica tudo sem poupar detalhes. As memórias perdidas de Zenith, a mão que não voltou, Paul que não havia como salvar, Nor desmorona, pede para ficar com a espada. O deus entrega e conta o que o pai dizia sobre o peso de carregar uma arma. Ela a aceita com as mãos tremendo. Zenith, sem aviso, pega as luvas de Paul e aperta contra o peito. Fica assim, parada, sem expressão. Ninguém diz nada. Mais tarde, quando os outros foram embora, o deus diz a Sylphiette que precisa conversar. Lilia leva Zenith pra cima, ele ajoelha e pede desculpa por ter quebrado a promessa de fidelidade. Quer que Rossi se torne sua segunda esposa. Nor explode, agarra-o pela gola, fala o que pensa sem filtro, defende Sylphiette com toda a raiva que tem. O deus quase perde a calma, mas segura. Rossi admite o erro, pede desculpa e tenta ir embora. Sylphiette a chama pelo nome. Rossi se vira com os olhos cheios de lágrima, e Sylphiette, com a calma de quem pensou nisso por mais tempo do que deixa parecer, diz que entende, que teria feito o mesmo, que sempre soube que um dia outra pessoa viria, e que aceita Roxy porque vê nela alguém que ama Rudeus de verdade. As duas concordam em seguir juntas. Um mês depois, em meio a uma nevasca, Sylphiette dá à luz. Lilia e Aisha estão presentes. O bebê não tem cabelo verde, o medo que Sylphiette carregava havia tempo some num instante. Ela pede a Rudeus que segure a criança, ele segura, ela diz que é deles. E Rudeus, que passou 2 vidas inteiras tentando não sentir demais, desmorona em lágrimas. Quando a neve cobre tudo, ele vai até o túmulo de Paul, limpa o chão, serve uma bebida e fala. Conta sobre Lucy, conta sobre o casamento com Rossi, diz que demorou, mas entendeu. Paul sempre soube mais do que fingia, sempre esteve tentando guiá-lo à sua maneira torta. O deus ainda está crescendo, agora com uma filha no colo, memórias de outra vida na cabeça e erros futuros esperando para acontecer. Mas desta vez ele não vai fugir deles. Promete voltar com toda a família. E vai embora sem olhar para trás. E assim termina a jornada de Rudeus Greyhat, até o momento adaptado no anime. Assim que tiver novas temporadas, eu trago aqui para o canal. De um homem que desperdiçou uma vida inteira com medo do mundo, para alguém que atravessou continentes, enfrentou forças que desafiam a compreensão humana e aprendeu na raça o que significa viver de verdade. Mushoku Tensei é aquelas obras que ficam não só pela ação ou pela fantasia, mas porque em algum momento você olha para o personagem e pensa, eu entendo esse cara. Eu acho que é isso que faz uma história ser grande de verdade. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Isso significa que o vídeo valeu a pena e se gostou, deixa like que ajuda demais o canal a crescer e levar esses resumos para mais pessoas. Se inscreve para não perder os próximos, tem muita coisa boa vindo por aí. E me conta nos comentários qual momento mais te marcou. Na tela está passando 2 resumos, clica e assiste. Te espero neles. 1-800